Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, Jornada em Hogwarts. Capítulo 411. A hora do almoço em Hogwarts era drasticamente diferente da vibrante reunião habitual de pessoas. As pessoas ainda estavam lá, mas a vibração e a energia pura dos jovens estudantes haviam sido arrebatadas, deixando para trás um ambiente cinzento e monótono na sala. Eve olhou ao redor do salão principal e viu mais pessoas brincando e cutucando a comida em vez de realmente comerem e aproveitarem a refeição. Até mesmo Rony, ao seu lado, não havia enchido o prato de comida e estava girando um palito de pão na tigela de sopa que havia esfriado há muito tempo. À mesa da Sonserina, ela nunca conseguia ver os filhos dos comensais da morte, olhando ao redor, nervosos, claramente com medo da retaliação de centenas de varinhas. Culpados pela situação atual, não era de se admirar que alguns parecessem muito piores do que todos os outros no salão principal. Ela suspirou ao não encontrar um único rosto feliz e tinha certeza de que as mesas estariam muito mais vazias se Dumbledore não tivesse declarado obrigatória a presença no salão principal durante as refeições. Muitos alunos mais velhos desejavam se opor e resistir à decisão, e quase chegaram a isso. Mas bastou olhar para o rosto de Dumbledore para perceber que o diretor não estava com humor para discussões. Todos vocês deveriam comer alguma coisa, ela disse despreocupadamente para seus amigos. Hermione olhou para Era e depois para o prato. Era seguiu o olhar dela e olhou para o prato, percebendo que sua porção de macarrão havia se transformado em um amontoado pegajoso por não ter sido tocada. Ela olhou para Hermione e a viu olhando para o teto. Pela primeira vez desde que entrará no salão principal pela primeira vez durante seu primeiro ano. O teto que havia sido enfeitiçado para refletir o céu havia sido desativado. Ela pensou que ela e todos ali estavam entre o raro grupo de pessoas em toda a história de Hogwarts que realmente tinham visto o teto do salão principal sem os feitiços. E era bem comum, exatamente como qualquer um esperaria que um teto fosse. Não havia nenhum segredo escondido nele, como muitos haviam teorizado ao longo dos anos. Os aurores. Eve voltou sua atenção para o reitor Thomas, que estava sentado ali perto, com Gina ao seu lado. O rapaz de pele escura falou baixinho. Eles vão conseguir quebrar a barreira e nos resgatar, certo? Ele olhava para a mesa, e o olhar jovial que normalmente estampava seus olhos não estava em lugar nenhum. Claro que sim, disse Harry com confiança. O ministério inteiro está trabalhando para nos resgatar e derrotar Voldemort. Todos suspiraram, mas Harry não pareceu nem um pouco envergonhado. Eles estavam dentro de Hogwarts, e se Voldemort não conseguia entrar, nenhum sequestrador sequer sonharia em fazê-lo. Como você sabe disso? As pessoas que haviam sido atraídas pela conversa e pela escuta se voltaram para Seamus Finnegan, que fez a pergunta com uma expressão sombria no rosto. Ed, você sabe quem que estamos falando. Mesmo que conseguissem quebrar a barreira, como iriam contra ele? Ele nem está sozinho, tem seus comensais da morte com ele. Eles têm aurores e magos de ataque juntos. Ele não pode ser tão forte, pode? Perguntou Dean, preocupado. Meu pai não pensa assim, ele disse. Temos o professor Dumbledore. Harry se intrometeu e interrompeu Simas. Todos ao seu redor na mesa da Grifinória e até mesmo nas mesas da Lufa-Lufa estavam agora olhando para ele. Voldemort, pare de se encolher. Voldemort teme o professor Dumbledore, o que significa que ele não pode derrotá-lo. Dumbledore jamais permitirá que Voldemort vença. Então por que ele não fez nada? Questionou Simas. Ele olhou para o diretor, que estava na mesa principal conversando com McGonagall. Se ele pode derrotá-lo, por que ainda não o fez? Hermione respondeu à pergunta dele. Por causa de Hogsmeade. Eles fizeram o povo de Hogsmeade refém. Ela olhou para a mesa principal. Ele deve estar esperando os aurores chegarem a uma posição em que não precise se preocupar com a segurança deles e possa se concentrar em enfrentá-lo. Como se estivesse ouvindo, Dumbledore se virou para eles. Todos congelaram, desviaram o olhar e começaram a comer. Era olhou para Dumbledore, mas ele já havia voltado a falar com McGonagall. Então Hermione terminou sua explicação. No momento em que os aurores resgatarem os reféns de Hogsmeade, Dumbledore duelará com Voldemort. Eve também pensava assim. Mas ela teve outro pensamento que surgiu de uma conversa que teve com Kim, onde ele disse: Voldemort e Dumbledore são muito mais poderosos do que qualquer um pensa. Se eles realmente lutassem, destruiriam Vila sem nem tentar. São monstros que não conseguem expressar sua magia ao máximo por causa das consequências. Isso levou ao pensamento de que a razão pela qual Dumbledore não saiu para enfrentar Voldemort foi que se as coisas piorassem e os dois monstros mágicos liberassem sua magia, Hogsmeade não teria a aparência que tinha agora, e a vida e a segurança de qualquer pessoa nas proximidades não poderiam ser garantidas. Mas mesmo sabendo disso, Eve não pôde deixar de desejar testemunhar a briga deles. Ela pegou o garfo e decidiu que mesmo sem vontade de comer, deveria pelo menos terminar o que lhe foi servido. Seu garfo estava prestes a espetar o pedaço de massa quando ouviu algo que a abalou. Habitantes de Hogwarts. Mesmo sem nunca tê-la ouvido, ela sabia exatamente de quem era a voz. Ela ecoava pelo castelo, tocando cada parede e canto do grandioso castelo mágico. Ninguém em Hogwarts ignorava a voz, e ela ecoava em seus peitos, vibrando dentro de seus corpos. Na mesa principal, Dumbledore se levantou com emoções rígidas gravadas em seu rosto enquanto olhava para algum lugar distante. Seu olhar passando pelas paredes em direção à fonte da voz. Ouçam-me, Lord Voldemort, continuou a voz, e todos no salão principal estremeceram quando uma comoção irrompeu. Mas a voz continuou clara como cristal.
com um toque de arrepio sinistro misturado. Hoje chego à porta do lugar que meu ancestral Salazar Slytherin ajudou a construir. Hoje chego aqui para dar o primeiro passo para tomar o que é meu por direito. Este país se tornou uma espécie de escárnio, com aqueles indignos da dádiva sendo autorizados a crescer. Desejo devolver este país à sua glória perdida, devolvê-lo ao país que outrora deu origem ao próprio Merlin. Era como se a própria Hogwarts estivesse atenta a cada palavra de Voldemort. Nada nem ninguém emitia um único som, com medo de não entender o que ele dizia. Mas antes disso, preciso realizar algo. Entendam que não tenho nenhum desejo de machucar nenhum de vocês. As crianças de Hogwarts são o futuro deste grande país, e eu nem sonharia em machucá-las. Apesar de parecer impossível, as palavras fizeram brotar esperança na mente de muitas pessoas. Mas cuidado, se ficarem no meu caminho, serão abatidos sem piedade, não importa quem sejam, e isso causou arrepios e medo nas profundezas da alma de muitos. Eu os chamo desta forma, pois posso usar seus serviços. Ofereço todos vocês para ganhar meu favor se puderem realizar uma tarefa simples. Turnover Har, Dumbledore se levantou e balançou a varinha num gesto grandioso, e imediatamente a voz se extinguiu, deixando o silêncio substituí-la. Todos se viraram para Dumbledore, mas ele mantinha o olhar fixo à frente. Por um instante, o silêncio se tornou alto demais, e então uma voz estridente, mais alta do que antes, retornou, e se não era audível antes, era agora. Entregue Harry Potter e sua família, e eu dou minha palavra de que todos, e eu digo que todos, menos Dumbledore, viverão novamente. Dumbledore usou sua magia, e a voz de Voldemort foi abafada novamente. Desta vez, ninguém olhou para Dumbledore. Em vez disso, ela sentiu centenas de pares de olhos sobre si, e isso a fez querer se encolher até desaparecer. Ela desejou tanto poder tirar a capa da invisibilidade e simplesmente desaparecer do salão principal para escapar dos olhares que a fitavam. Ela olhou para Harry e ficou surpresa ao vê-lo sentado ali calmamente, sem um pingo de nervosismo ou desconforto no rosto. Ela sempre soube que, embora Harry se sentisse um pouco desconfortável com a atenção em massa que vinha por causa de sua identidade como menino que sobreviveu, ele já havia se acostumado há muito tempo. Mas agora, ao ver o irmão sentado ali despreocupado enquanto ela sentia a ardência dos olhares, ela entendia como a vida do irmão tinha sido. Dumbledore anunciou: Harry e Eve para a antecâmara, por favor, imediatamente. Harry se levantou, e Eve o seguiu apressadamente, seguindo completamente sua liderança porque ela não sabia o que fazer ou pensar. Harry, ela disse. Não se preocupe, Eve. Estamos bem, você não precisa se preocupar com o que ele disse. Mas, Dumbledore não nos entregará, mesmo que todos no castelo queiram que saiamos. E tenho certeza de que mais pessoas se recusarão a concordar com a exigência de Voldemort do que com ele. Ninguém acreditará nas palavras daquele maníaco. Ele mataria todos os nascidos trouxas no momento em que pisasse no castelo. Então não se preocupem, não precisamos falar com ninguém que não seja próximo de nós. Eve não conseguia expressar seus pensamentos, nem mesmo formulá-los corretamente. Mas mesmo assim, não conseguia deixar de sentir uma profunda preocupação com o que acabará de acontecer. Ao entrarem na antecâmara, ela viu Lily já lá dentro. Mãe, ela chamou enquanto Lily a abraçava. Lily penteou o cabelo de Era e disse gentilmente: está tudo bem, ninguém vai fazer nada do que aquele monstro disse. Ela também abraçou Harry maternalmente. Dumbledore e os outros professores vão deixar tudo claro, então não se preocupem. Tirem isso da cabeça, relaxem e não deixem que isso os afete. Eve retribuiu o abraço de Lily, mas não conseguia ignorar o sentimento ruim que a assolava. Desejava que Kim estivesse ali e que ela se sentisse segura o suficiente para fazer o sentimento ruim desaparecer. Desejava poder ir embora e ficar sozinha para conversar com ele. Kim, a pessoa em questão, não estava nem perto de Hogwarts e sim em outra parte do país, encarando a porta de um beco à sua frente com um olhar atento. Capítulo 412. Que estava em um beco deserto, vestido e sem nenhuma alma à vista. Havia um critério para posicionar os pontos de saída do labirinto, e locais menos visitados por pessoas não mágicas eram de alta prioridade. Não ser visto saindo de um ponto de saída do labirinto era primordial e, portanto, cada saída vinha com uma proteção diária que fazia com que os olhares não mágicos vagassem em outras direções. Além disso, havia um comitê que revisava regularmente os locais para se adaptar ao mundo não mágico em constante mudança. Ele olhou fixamente para a parede coberta de cartazes à sua frente. O bairro inteiro já fora uma área residencial em expansão até ser abandonado e ainda não ter sido reconstruído, tornando-se perfeito como um ponto de saída. Será que este foi o caminho errado para entrar? Pensou ele com uma ponta de preocupação. Ele não estava na casa para onde enviara Gerald e só sabia que o endereço continha uma porta de labirinto. Não sabia a planta, onde a porta estava localizada ou como estava escondida. O sucesso do plano dependia em grande parte da capacidade de Gerald de localizar e descobrir a porta. Gerald. Ele não havia sido escolhido por algum motivo. Kim simplesmente o escolheu porque ele foi o primeiro que encontrou vagando pelos limites da ala. Embora a barreira da proteção impedisse a passagem de várias magias, não impedia a passagem da magia mental. E a magia mental era uma das armas mais perigosas de Kim, e no momento em que pôs os olhos em Gerald, sua mente já estava nas mãos de Kim. Ele empurrou tudo para o lado e mirou nas memórias mais alegres e trágicas de Gerald e, para sua surpresa, encontrou algo que atingia ambas as categorias. Trent, o falecido filho de Gerald. O pequeno Trent morrera aos 5 anos de idade, vítima de uma doença mágica que se alastrou rapidamente. O sistema imunológico e a magia da criança não conseguiram sustentá-lo até que a medicina mágica fizesse efeito, e Trent partirá para sua próxima grande aventura. No momento em que Kim encontrou o botão, ele o clicou com força. Ele havia entrelaçado seu melhor trabalho de magia mental e ilusão para mostrar a Gerald uma imagem mágica de Trent que agia da mesma forma que Trent agira nas memórias.
com pequenas ações que levariam o já emocionado e perturbado Gerald ao limite, de modo que a magia mental pudesse dominar a mente e Kim pudesse manipulá-lo da maneira que desejasse. Devo voltar para verificar? Ele se perguntou. Havia uma chance real de Gerald entrar em pânico e voltar para verificar Trent e ver se o filho ainda estava lá. A parede à sua frente tremeu, e um contorno brilhante surgiu na parede em forma de porta. Kim se afastou da parede oposta e caminhou em direção ao brilho, enquanto parte da parede se transformava em uma porta vermelha com detalhes dourados. Assim como as portas do labirinto podiam ser escondidas, os pontos de saída também podiam ser escondidos e não precisavam ficar visíveis o tempo todo. A porta se abriu e Gerald saiu correndo, parecendo em pânico. Ele olhou para Kim e por um instante nem se deteve, mas então ele olhou com atenção. Vê vigilante invisível. O corpo de Gerald congelou, uma paralisia percorrendo seu corpo. Seus olhos tremiam enquanto Kim caminhava em sua direção. Não chegue perto de mim. Fique longe. Kim ergueu a mão em direção a Gerald, mas antes que pudesse tocá-lo, o comensal da morte, em espiral, desmaiou. Kim tocou a testa de Gerald e garantiu que o homem permanecesse em seu estado atual. Em seguida, trancou a porta para mantê-la aberta, permitindo que ele entrasse e saísse de Hogsmeade à vontade, sem precisar mais da ajuda de Gerald. Ele lançou um último olhar a Gerald antes de entrar na casa e viu o que Gerald fizera para encontrar a porta. O homem havia virado a casa de cabeça para baixo, nada no cômodo estava no lugar certo, e Kim esmagou cacos de vidro assim que entrou na casa. As pessoas podem ser tão brutais, incivilizadas, suspirou ele. Kim atravessou a casa e encontrou uma janela. Espiou para fora e franziu o senho para as ruas vazias de Hogsmeade, e isso também de manhã, algo que só se via em um dia importante de jogo de quadribol. Mas hoje o motivo era profundamente sinistro. Ele havia chegado a Hogsmeade, mas a questão agora era o que fazer agora que estava ali. Não podia atacar e começar a massacrar comensais da morte a torto e a direito. Não podia nem caçar nas sombras. Não quando havia pessoas inocentes em constante perigo de serem eliminadas. Ir atrás de Voldemort? Agora não era a hora. Havia coisas a serem feitas antes de se posicionar contra Voldemort. Eu deveria dar uma olhada na vila para ter uma ideia melhor da situação, pensou Kim. Do jeito que estava, Voldemort era uma preocupação secundária. A prioridade principal eram as pessoas tomadas como reféns. A segurança delas precisava ser garantida antes de qualquer coisa. Não só são em número grande demais para serem sacrificadas que não podia mentir e dizer que não havia pensado em danos colaterais, infelizmente. Uma vila inteira era grande demais para ser sacrificada e Dumbledore não lutaria sem controle se soubesse que havia uma chance de exterminar mais de 100 pessoas. É por isso que ele precisava limpar a vila de inocentes. Bem, não ele tinha pessoas que fariam isso por ele. Ele tinha outros motivos em mente. Quebra de cena. Hermione abriu a porta silenciosamente e entrou às pressas, fechando-a atrás de si. Respirou aliviada e tirou a capa da invisibilidade do corpo. Hermione olhou para o quarto que vira apenas algumas vezes em seus 7 anos em Hogwarts. Era um layout muito parecido com a suíte da monitora-chefe, mas maior do que a nova residência que ela havia assumido naquele ano. Hermione, é você? Ouviu-se uma voz de dentro. Sim, professora Potter, respondeu Hermione enquanto caminhava até a voz e alcançava Lilian, que estava parada na cozinha dos aposentos dos professores, que lhe haviam sido atribuídos quando assumiu seu cargo em Hogwarts. Onde estão Era e os meninos? Perguntou ela. Eles estão lá dentro, suspirou Lily e entregou uma bandeja de refrescos a Hermione. Faça-os comer alguma coisa, querida. Não adianta se preocupar com as coisas que eles estão pensando. Sim, eu cuido disso. Hermione pegou a bandeja cuidadosamente. Lily sorriu. Que sorte o meu Harry tem de ter você. Hermione corou e desviou o olhar, envergonhada. Vou para uma reunião de professores. Fique à vontade, disse Lily, acenando a varinha que acionou os utensílios de cozinha e os produtos de limpeza. Hermione se despediu de Lily antes de ir para a sala e encontrou suas melhores amigas sentadas em silêncio, como se alguém tivesse falecido. Eu trouxe comida, ela se abriu. Vocês 3 deveriam comer alguma coisa. Vocês não comeram nada no almoço. Ela colocou a bandeja na mesa de centro e sentou-se ao lado de Era, mas ninguém estendeu a mão para pegar comida, nem mesmo Rony. Por que vocês 3 estão assim? Harry, você não vai ser entregue a Voldemort. Por que está pensando nisso sem necessidade? O que mais há para pensar? Respondeu Harry. Havia uma ruga entre suas sobrancelhas. Eu sei que Dumbledore não vai me mandar embora, não importa o que digam, e com ele aqui, eu também não posso ser forçado a sair. Mas e se for a única maneira? O quê? Hermione proferiu com mágoa na voz. Era e Rony pareceram chocados, a primeira muito mais do que o segundo. Há tantos presos em Hogsmeade, e temos mais aqui em Hogwarts. E se eu for até Voldemort colocar tantas vidas em segurança e fora de perigo? Uma em troca de muitas parece lógico, não é? Disse Harry amargamente. Quando a segurança estiver garantida, Dumbledore poderá derrotar Voldemort. Você está se ouvindo? Hermione se levantou com os punhos cerrados e encarou. Voldemort não vai morrer com as Horcruxes ainda por perto. Eu sei disso, mas Dumbledore mata Voldemort agora. Isso dará tempo a todos, repreendeu Harry, olhando Hermione diretamente nos olhos e ignorando as expressões cada vez mais sombrias. O diário e o anel. 2 Horcruxes já foram destruídas. Se pegarmos uma que Kim tem, serão 3, e se for comigo, serão 4. Houve um silêncio horrível na sala, mas um olhar para 3 outros além de Harry revelaria que eles tinham muito a gritar e, se não fosse pelo choque da situação, teriam arrancado o telhado. Isso já é mais da metade. No tempo que Voldemort levar para se recuperar, o resto das Horcruxes poderá ser encontrado e com sua queda, os Devoradores da Morte poderão ser realmente reunidos e enviados para Azkaban, não antes de enviá-los para Kim para que os curem. Calhe a boca, Hermione olhou feio para Harry. Concordo com ela, disse Eve.
Você precisa parar de falar agora mesmo. Quanto mais você fala, pior você piora as coisas. Quer saber? Desligue seu cérebro e fique olhando para uma parede ou algo assim, seu idiota. Amigo, pensar assim não vai ajudar ninguém, disse Rony. Mesmo que você peça para ser mandado embora, ninguém vai deixar. Eu serei o primeiro a te atordoar e te trancar nas masmorras, então por que pensar em coisas inúteis? Harry olhou para Hermione, que parecia mais magoada do que nunca. Como Harry não disse nada, Hermione saiu pisando duro da sala. Vá atrás dela, seu idiota, disse Ron. Harry se levantou e saiu da sala para seguir a namorada. Eve olhou para Ron e perguntou. Hermione estava errada. Você não tem a inteligência emocional de uma colher de chá, Ron. Ron se virou para encarar Eve e, em vez de dizer algo que ela esperaria que ele dissesse, perguntou. O que está fazendo agora? O quê? Nem eu acreditaria se você me dissesse que não falou com ele. O que o vigilante invisível está fazendo agora? Eve estudou Ron por um longo momento antes de perguntar. Por que você está perguntando? Porque diz respeito ao meu melhor amigo. Não sei se ele contou a alguém onde está a Horcrux que ele tem. Pelo que li sobre ele nos jornais e ouvi de você, ele certamente está tentando se envolver. E se ele vier para cá, pode ser pego e morrer. Então, eu quero saber onde está a Horcrux, para que possamos destruí-la. Eu farei isso se for necessário. Rony semicerrou os olhos. Você não pensou nisso, pensou? Suspirou. O rosto de Eve se alterou no momento em que Ron mencionou a possibilidade de que morrer. É eu. Ela não conseguiu dizer nada. Eu sei que não é uma conversa fácil, mas pergunte a ele onde está. Se ele o escondeu em algum lugar, pergunte como chegar até ele. Se ele o estiver guardando, diga a ele para escondê-lo em algum lugar e pergunte a ele. Mesmo que você ache que isso não vai acontecer. Agora, aqui mesmo, tudo pode acontecer. Ron se levantou e saiu do quarto, deixando Eve sozinha. Ela olhou para a porta e cuidadosamente puxou o espelho bidirecional encolhido. Ela o tocou com a varinha, e ele começou a piscar. Mas a conexão nunca foi aceita pelo outro lado. Capítulo 413. O espelho no bolso de Kim piscou e vibrou, mas suas mãos não o alcançaram, apesar de saber de onde e de quem vinha a ligação. Seus olhos estavam fixos na visão surreal à sua frente. Em um cruzamento de rua, 3 pilares de madeira estavam erguidos, e amarrados a eles estavam 3 corpos com suas cabeças curvadas e braços pregados em tábuas de madeira horizontais. Eles haviam sido despojados de suas roupas, deixando-os sem dignidade mesmo na morte. Havia manchas de sangue seco no chão, aparentemente pingando de seus corpos. Kim saiu das sombras e se aproximou e viu a cor descolorida da pele que havia se tornado um preto grotesco. Ele sabia o que isso era um sinal de alguém havia sobrecarregado seus corpos com crucil por um período excessivo de tempo. Se estivessem vivos, sua pele teria se recuperado com o tempo, mas na morte, permaneceria assim até que seus corpos se decompusessem, retornando à terra. Ele não sabia quem eram aqueles homens ou por que acabaram assim, mas tinha certeza de que não mereciam aquele destino e aquele fim. Kim cerrou o punho e olhou com desgosto para si mesmo, pois sabia que não conseguiria tirar os cadáveres dos pilares, pois isso alertaria os comensais da morte de uma presença externa. Tarde demais, hein? Kim fechou a boca por um momento antes de desaparecer no vento. Quebra de cena. Alvo, precisamos fazer alguma coisa. McGonagall entrou impacientemente na sala do diretor e começou a andar de um lado para o outro sob o olhar de Dumbledore. Os alunos mais velhos estão se reunindo no salão principal, e temo que exijam que a família Potter seja entregue ao Lorde das Trevas. Precisamos impedir isso imediatamente. Já temos problemas suficientes lá fora. Não estou preparada para lidar com os que surgirem aqui dentro. Os alunos mais novos não tinham idade suficiente para compreender completamente a situação e acreditavam nas palavras de Dumbledore de que tudo estava bem. Mas os alunos mais velhos tinham a capacidade de pensar por si próprios, e naquela idade, era instintivo questionar e, às vezes, opor-se à decisão. Naquele momento, esses instintos estavam se manifestando. Se eles pedirem, disse Dumbledore, eu os enfrentarei, ouvirei seus raciocínios, conversarei com eles, mas não vou calá-los sem lhes dar uma chance de falar o que pensam. E se eles não ouvirem? Eles têm que fazer isso. Que razão eles têm além da palavra de Voldemort, que francamente dizer não é grande coisa. Eles não viveram guerras, não enfrentaram Lordes das Trevas, nem sabem o que se passa em suas mentes distorcidas. Eles não viram o lado sombrio, o lado real das coisas. E enquanto estiverem sob meus cuidados, é meu dever protegê-los disso. Dumbledore se levantou da cadeira e foi até a janela. Ele olhou para a paisagem com as mãos atrás das costas. Mal conseguia distinguir Hogsmeade ao longe por causa da proteção que distorcia a visão. Minerva, eu gostaria de cuidar de Hogwarts caso algo me aconteça. Já a nomeei minha sucessora. Cuide das crianças, disse ele. McGonagall congelou e virou-se bruscamente para Dumbledore. Alvo, o que você? Já passei dos 100 há uma década. Isso não significa nada, interrompeu McGonagall. Ela não queria que a conversa continuasse. Você não é velho, Alvo, se é isso que está tentando insinuar. Você não é trouxa. Os mágicos tinham uma expectativa de vida maior. Para eles, 100 anos não eram o fim da vida. Não, eu não sou velho. Não se trata disso. Dumbledore continuou sem se virar para ela. Francamente, eu estava no auge quando lutei contra Grindelwald. Eu era jovem, apaixonado e tinha fome adequada para aquela época. Eu estava até aprendendo com Nicolau naquela época. Quando a guerra acabou e a paz chegou, eu relaxei e voltei a lecionar em Hogwarts. Meus esforços na magia deram um passo para trás. Quando me tornei diretor, minhas funções aumentaram. O mesmo com meus outros títulos, outro passo para trás na magia. Quando Tom Riddle ascendeu como Voldemort, eu não era tão ativo com magia quanto quando lutei contra Grindelwald. Eu havia me tornado complacente.
Quando Voldemort começou a se mostrar uma ameaça, eu espalhei as teias de aranha sobre minha magia. Mesmo esses esforços colidiam constantemente com meu papel na Suprema Corte dos Bruxos, mas eu confiava que seriam suficientes. Dumbledore pegou a varinha das varinhas para observá-la. Quando Voldemort foi derrotado, pensei em redobrar meus esforços. No entanto, liderar a facção da luz era um fardo que consumia muito tempo, e eu tinha que descobrir uma maneira de derrotar Voldemort de uma vez por todas. Ele se virou para McGonagall e a surpreendeu com um sorriso amargo. Receio não ser forte o suficiente para sair vivo de um duelo de vida ou morte com Voldemort. Ele sempre teve fome de poder. O tempo que passou sofrendo depois que Harry o derrotou só fortaleceu esse desejo. Ele utilizou rituais sombrios indizíveis para reforçar seu poder. Aprendeu a mais vil das magias. Ele é poderoso. As últimas palavras já haviam sido ditas antes, e McGonagall percebeu que Dumbledore escolheu não contá-las. Você precisa estar vivo, disse McGonagall. Não pode haver outro resultado. Hogwarts precisa de você. As crianças precisam de você. Hogwarts não será a mesma sem você. Você precisa permanecer vivo para ver um tempo em que poderá se afastar de tudo e ser apenas o diretor e realmente dar aulas. A luz retornou aos olhos de Dumbledore enquanto ele ria baixinho. Talvez você tenha razão. Eu adoraria dar aulas novamente. Parecia que você tinha gostado quando fez aquilo naquele ano. Trabalhar com crianças pequenas apresentando-lhes coisas novas é a melhor experiência que já tive na vida. Dumbledore sorriu enquanto suspirava. Espero poder vivenciar isso novamente. Espero mesmo que sim. Quebra de cena. Senhor, estamos prontos para entrar. Sirius ajustou seu pesado colete de pele de dragão, padrão de Auror, e se virou para seu subordinado. Ótimo, diga a todos para se prepararem e tomarem suas posições. Avançaremos em 3. Sim, senhor, saudou o Auror Júnior antes de sair correndo. Sirius se virou e caminhou em direção a um grupo vestido de forma diferente. Todos vestiam uniformes de combate bege combinando, que diferentemente da versão dos Aurores, eram feitos de uma raça selecionada de dragões com pele mais clara e resistente à magia. Todos pareciam em ótima forma com uma linguagem corporal que revelava seu treinamento. Varlon chamou Sirius. Varlon, seu colega mago de ataque, virou-se e por um momento, Sirius pensou que se Varlon não fosse casado, ele seria o parceiro perfeito. Ele era bonito, daquele jeito rústico que muitas mulheres adoram, e combinado com seu trabalho como mago de ataque, o homem era um ímã para as mulheres. Pronto, disse Varlon. Os destruidores de sentinelas estão prontos para romper a guarda sob comando, disse Sirius, voltando a se concentrar na tarefa. Vocês vão liderar a vanguarda ou a retaguarda? Havia 3 equipes terrestres e uma unidade aérea. Das 3 equipes terrestres, 2 eram formadas por magos de ataque, que assumiriam o papel de vanguarda, e a segunda equipe de magos de ataque viria da parte de trás do resort. Sirius lideraria a equipe de retaguarda de Aurores pela frente. A segunda equipe de Aurores tomaria o céu em vassouras e entraria pelo céu e atacaria de cima, se necessário. Estou liderando o ataque, disse Varlon, como se fosse óbvio. Bom homem, elogiou Sirius com respeito antes de falar em tom severo. Cuidado, o alvo é um açougueiro implacável. Ele não hesitará em cortar membros ou explodir pedaços de corpos. É raro encontrarmos suas vítimas em condições estáveis. Não se contenham, eu já disse aos meus homens para lançarem a arma para matar. Não me importo em capturá-lo vivo, mas mesmo que por um instante, se você se encontrar com um fio de dúvida de que as coisas podem dar errado, mate o desgraçado. Se hesitar em fazê-lo, vá ver o cadáver do garoto na entrada. Varlon balançou a cabeça. Eu não me importo. Se você o quer morto, eu o entrego morto. Não se eu chegar até ele primeiro. Vamos ver, rapazinho, sorriu o imponente mago de ataque. Sirius estalou a língua e empurrou Varlon, que riu de volta. Passados os 5 minutos, Sirius encarou todos os que haviam se reunido para a missão em questão. Aurores, magos de ataque, medialers para emergências, consultores externos que quebram barreiras. Todos o encaravam. Não tenho muito a dizer, e também não estou interessado em dizer muito, então serei breve, disse ele. Nossos colegas, posicionados do lado de fora de Hogwarts, com comensais da morte e o Lorde das Trevas mantendo a vila inteira como reféns. Enquanto nossas crianças estão separadas apenas por uma barreira. Enquanto aqui estamos, diante de um homem que eu respeitava antes de matar uma criança, agora ele é um bastardo inútil que precisa ir embora. Eu preferiria estar em Hogsmeade do que aqui, garantindo que as pessoas com quem trabalho e de quem cuido estejam mais seguras comigo lá, protegendo-as e garantindo que as crianças não sejam machucadas. Sirius recebeu um murmúrio de concordância. Ele continuou, e não se enganem, eu estarei lá. Para que isso aconteça, precisamos resolver essa bagunça. Então vamos entrar lá, salvar as pessoas e colocar o desgraçado no lugar dele. Não quero um único ferimento porque quero todos os corpos em Hogsmeade depois disso. Isso é um desvio para o evento principal, e vocês devem encarar isso como um aquecimento. É isso, todos em suas posições. Houve uma onda de alegria para que todos se animassem psicologicamente. Todos já haviam sido instruídos sobre como proceder e estavam familiarizados com o layout do prédio. Os destruidores de sentinelas posicionaram-se de cada lado da porta, atrás das paredes, para que não pudessem ser atacados enquanto desmantelavam a sentinela. Varlon e sua equipe assumiram a posição frontal, com a equipe de Sirius atrás. A equipe aérea subiu em suas vassouras, e a terceira equipe terrestre moveu-se pela parte de trás para entrar por ali. Proteções caindo em 10, anunciou um dos destruidores de proteções, e a contagem regressiva começou. A proteção começou a piscar e em 10 segundos quebrou. Sirius lançou um feitiço de detecção, e no momento em que a luz se dissipou, o mago de ataque se aproximou e puxou o cadáver para fora. Aproximem-se, ordenou Varlon, e todos na cena procederam conforme as instruções. Varlon atravessou o túnel, mas voltou bem a tempo de escapar de uma maldição da morte verde que o ultrapassava. Ele está à esquerda. Cubram-me.
O mago de ataque atrás de Varlun lançou um feitiço para fora do túnel, que se ergueu para criar uma parede. Varlun moveu-se para trás da parede e no momento em que sentiu um impacto, esquivou-se e estava prestes a lançar um feitiço, mas imediatamente entrou em proteção novamente. O que foi? Perguntou Sirius. Aquele não era o vigilante invisível, disse Varlun, franzindo a testa. O que? Um funcionário do resort lançou uma maldição da morte em mim. O quê? Por quê? Como eu saberia? Os olhos de Varlun se arregalaram e ele gemeu alto antes de dizer. Eles estão sob o comando de Impérios. Puta merda. Aquele filho da mãe colocou o cajado sob o comando de Impérios. Não vamos mais enfrentar uma única pessoa. Você quer dizer, Sirius torceu o nariz. Sim, a força letal agora está fora de uso. As coisas ficaram muito mais complicadas. Capítulo 414. A equipe de arrombamento do resort estava no túnel de entrada principal. Os magos de ataque recuaram quando um feitiço atingiu a parede de terra e arrancou um pequeno pedaço dela, espalhando poeira pelo túnel. Isso é tão problemático, suspirou Varlun. Eu não entendia antes, mas agora entendo por que esse cara te irritou tanto. Como devemos proceder com isso? Sirius observou os feitiços que se desenrolavam, e eles eram de fato uma complicação que ele não imaginara encontrar ali. Ele havia lido detalhadamente os materiais preparados sobre o vigilante invisível. Tudo, desde a escolha das vítimas, a frequência e o horário de aparição, sua magia, suas vestimentas até a pouca interação que as pessoas tinham com ele. Em nenhum momento naquele perfil, o vigilante invisível trabalhou com outros, especialmente controlando pessoas para obedecer às suas ordens. Mas agora eles poderiam estar enfrentando um grupo inteiro de pessoas, todas ordenadas a atacá-los. Quão problemático isso é para você? Ele perguntou. Varlun deu de ombros com indiferença, enquanto sua equipe demonstrava expressões semelhantes. São civis, não é exatamente um inconveniente. Sim, teremos que ter um pouco de cuidado com quem atiramos, mas não correremos perigo algum. O único problema que pode surgir é que, embora estejamos sendo cuidadosos com nosso feitiço, existe a possibilidade do vigilante da invisibilidade intervir e não conseguirmos acertá-lo com o primeiro feitiço. Ele olhou para sua equipe provocativamente e sorriu ironicamente. Mas eu não vou cometer esse erro, não sei vocês. Vamos limpar tudo antes mesmo que vocês vejam qualquer ação, zombou um dos Hit Wizards. Sirius bateu palmas e chamou a atenção de todos. Ele não queria que aquilo se transformasse numa competição de músculos. Façam o que fizerem, não quero nenhuma baixa entre os reféns. Um pouco de atrito está bom, mas nada que nos machuque no jornal de amanhã. Ele se virou para um dos seus juniores. Vocês avisaram as outras equipes? Ele recebeu um aceno de cabeça em resposta. Ótimo, então vamos avançar. Varlun se escondeu atrás da parede de terra que vinha sofrendo danos há um minuto, mas ainda não havia desmoronado devido à diferença de habilidade entre um civil inexperiente e um mago de ataque habilidoso. Ele respirou fundo antes de sair da parede e calmamente identificou o atacante como um funcionário do resort. Ele bloqueou um feitiço antes de lançar um atordoador em brasa na pessoa sob o efeito do império. Sua equipe passou por ele e se posicionou em ambos os lados da entrada de um corredor. Varlun entrou no corredor com seus subordinados prontos para dar cobertura, parou no início do corredor e avistou 4 pessoas, 2 hóspedes e 2 funcionários cada, e, com um único movimento, uma onda de magia irradiou, e as 4 pessoas se acomodaram no chão como suas camas. Livre, ele declarou. Dividam-se em duplas. Marcou comigo. Os aurores e os magos de ataque se manifestaram e começaram a cobrir o terreno ao redor do resort pitoresco e sofisticado. Rapidamente, os homens sob o efeito do império começaram a aparecer, graças ao esforço coordenado e ágil de profissionais treinados. E tudo corria muito bem com excelente eficiência até que as equipes encontraram o vigilante invisível. Varlun destrancou silenciosamente a porta da lavanderia do resort, deu o sinal para sua dupla, e ambos entraram no cômodo úmido com roupas sendo lavadas com magia. Não tem ninguém aqui, disse o mago júnior com Varlun enquanto lançava um feitiço revelador na sala. Varlun apontou para uma estreita porta de metal na parede dos fundos da sala. O júnior apontou sua varinha para a porta e estava prestes a destrancá-la quando a porta se abriu de repente, e uma figura mascarada vestida de preto irrompeu com uma varinha soando, apenas para ser atingida por 2 maldições da morte no peito. Bem, é isso. Varlun desarmou o cadáver e lançou feitiços de amarração só para ter mais certeza depois de 2 maldições da morte. Dizia-se que o vigilante invisível era imprevisível, e ele tinha magia suficiente de sobra. Vamos desmascará-lo. Quero ver como ele está, disse o júnior. Vá em frente. Varlun também queria ver. O júnior caminhou até o corpo e o virou de costas. Lançou um olhar rápido para Varlun antes de arrancar a máscara. O quê? Gaguejou em choque. Uma mulher? Atrás da máscara não havia um homem como esperavam. Em vez disso, depararam-se com uma jovem sardenta que os encarava com olhos âmbar, sem vida e entreabertos. Senhor, eu pensei que o vigilante invisível fosse um homem. Eu também pensei. Todo mundo pensava. Varlun franziu a testa, de braços cruzados. Mas parece que era uma mulher o tempo todo. Com aquela modulação da voz, roupas que cobriam o corpo inteiro, o uso de pronomes e o comportamento, tudo apontava para um homem em vez de uma mulher. Ele suspirou. Vamos ensacá-la e levá-la para o fronte. Podemos declarar o fim desta operação e ir para Hogsmeade. Sim, senhor Júnior pegou um pedaço preto e o soltou. Quando chegou ao chão, o pedaço já havia se transformado em um saco mortuário de tamanho normal. Eles navegaram para a saída seguindo o mesmo caminho que haviam tomado, arrastando consigo todas as pessoas inconscientes que haviam atordoado. Quando se aproximaram da frente, ouviram uma comoção. Parece que todos voltaram. Varlun sorriu. Vamos esfregar isso na cara do Black. No entanto, ao chegarem à entrada do resort, ficaram surpresos ao ver mais meia dúzia de sacos para cadáveres comuns enfileirados.
O coração de Varlun disparou. Seus olhos percorreram todo lugar, contando os aurores e o mago de ataque que haviam entrado no resort. E ninguém estava desaparecido. Black, gritou Varlun, com uma raiva terrível dentro de si. O que é isso? Não vejo ninguém desaparecido. Sirius esfregou o rosto com a mão. Você está com um saco para cadáveres, o que significa que você matou o vigilante invisível, não é? Suspirou. Sim, surpreendentemente era uma mulher. Sim, esse não é o vigilante invisível. Sirius apontou para o saco para cadáveres de Varlun e depois para os outros 6, e nem esses caras. O que? Acordamos um dos funcionários do resort e pedimos que ele identificasse as pessoas que abatemos. Sirius franziu as sobrancelhas. Acabamos matando funcionários e hóspedes do resort. O ar escapou dos pulmões de Varlun. Ele se virou para o saco mortuário atrás de si, onde carregava o corpo da jovem. Vê, você quer dizer. Achamos que o verdadeiro vigilante invisível escapou logo depois que o vimos e deixou para trás as pessoas sob o efeito do império. Algumas delas estavam vestidas com a roupa do vigilante invisível. Sirius gemeu e pareceu enjoado quando terminou. O próprio Varlun empalideceu ao perceber que havia matado uma pessoa inocente. Virou-se ao ouvir uma voz desesperada. Oh, que eu fiz! O Auror Júnior que o acompanhava encarava o saco mortuário com uma expressão horrorizada. Ah, vai ser um longo tempo com um curador mental, pensou. O mesmo para mim, e pensou em como seria horrível. Temos que reportar isso, disse Sirius. Scringeor não vai gostar nada disso. Ele não vai, mas sua antipatia pelo vigilante invisível é maior. Acho que podemos sobreviver e ainda conseguir fazer parte da Operação Hogsmeade. Com essa escala eles vão ter que nos chamar, não importa como isso acabe. Mas você acha que é sensato deixar esses homens participarem de Hogsmeade? Sirius se virou para encará-lo. Muitos deles tinham expressões sombrias no rosto. Todos estão em boa forma física, com bastante magia nos tanques. Mas o estado mental deles me preocupa. O próprio rosto de Sirius estava mais pálido do que o normal. Não sei se será sensato mandá-los para Hogsmeade. Afinal, não será tão fácil assim. Haverá comensais da morte de verdade. Se não tomarem cuidado, serão eliminados. Varlun torceu o nariz em desgosto. Sirius tinha razão. Por mais que quisesse seus homens de confiança ao seu lado em campo, não podia colocá-los em risco. Eles não vão gostar de ser excluídos da Operação Hogsmeade. Então que tal colocá-los no centro de comando? Assim eles estariam seguros e não se sentiriam excluídos. Sugeriu. Essa parece ser a melhor opção. Varlun e Sirius olharam para os membros de sua equipe, que continuavam com seu trabalho, mas em um ritmo tão lento que se não fosse pela circunstância atual, teriam sido repreendidos 3 vezes. Eu odeio o vigilante invisível, disse Sirius. Se eu vir o verdadeiro, usarei Cruciatus em vez da maldição da morte, respondeu Varlun com rispidez. Ele suspirou. Vamos tomar uma bebida quando tudo isso acabar com as equipes, todos nós. Sirius concordou com um murmúrio antes de perguntar. Por que você acha que ele fez isso? Mesmo que o culpemos, ainda precisamos descobrir o motivo por trás disso. Isso não condiz com o perfil dele. Por que nos irritar? Por que nos usar? O vigilante invisível nunca teve problemas em fazer o trabalho sozinho, mas hoje, ele tinha feito algo totalmente fora do comum. Talvez ele não quisesse sujar as mãos com sangue de crianças e nos usou para fazer o trabalho. Quanto ao que ele matou, aquele garoto não era um santo, mesmo sem ficha criminal. Então por que colocar funcionários com as roupas dele? Eles não eram parentes dos comensais da morte, verificamos. Por que matar pessoas inocentes? Simplesmente não consigo entender a situação. Para ser sincero, Varlun franziu os lábios, não me importo agora. Quero ir para Hogsmeade e cuidar disso primeiro. Vou me voluntariar para caçar o traseiro dele. Eu já estou na força-tarefa, disse Sirius, liderando-a atualmente. O resto da cerimônia transcorreu em silêncio, com os sacos para cadáveres sendo guardados e enviados para o necrotério, enquanto os inconscientes eram acordados e enviados para Centemungos para se recuperarem da exposição à maldição Imperius. Eles isolaram o resort após uma verificação completa, e o local foi desocupado, deixando para trás alguns aurores juniores que nunca haviam entrado em cena. No céu distante, eles não notaram uma figura mascarada, vestida de preto e montada em uma vassoura, que os observou durante todo o tempo em que estiveram lá. Quebra de cena. Kim franziu a testa enquanto olhava para o centro da cidade. Havia um prédio que comportava todas as pessoas lá dentro, e naquele momento, a prefeitura estava sendo usada como centro de detenção de reféns. Ele podia ver do telhado em que estava que o local era fortemente guardado por comensais da morte. Não teria sido um problema se fosse lá, mas ele sabia, por ter invadido a mente de um dos comensais da morte recém-saído da rotação de guarda, que o Lorde das Trevas estava lá dentro com os reféns. Ele mordeu o lábio. Não podia fazer nada por esse motivo. Decidiu não tomar nenhuma atitude, deixando a tarefa para as pessoas cujo trabalho era resgatar pessoas. Em vez disso, começou a procurar seu primeiro alvo real do dia. Serpensortia, sussurrou ele, fazendo com que um poço de cobra saísse de sua mão. Ele olhou para cobras de diferentes formas e tamanhos, e depois de um momento, elas se afastaram. A isca estava armada. Capítulo 415. É basicamente isso, eu acho, murmurou Kim em silêncio. Ele segurava um pequeno disco preto em uma das mãos enquanto os dedos da outra teciam magia na pequena máquina mágica que ele havia criado na hora com um suprimento de emergência de coisas em seus bolsos. Ele observava as ruas abaixo dele, nada tudo sob a proteção das sombras. A vigilância foi concluída. Ele pressionou a parte superior do disco para que padrões aparecessem na superfície negra, brilhando sob uma luz esotérica antes de se dissiparem na luz da tarde. O pequeno disco agora estava funcional. Que não o guardou imediatamente, em vez disso cobriu-o com as 2 palmas e o acertou com uma intensa explosão de magia. Uma fumaça branca escapou de suas mãos. De jeito nenhum, vou deixar minha assinatura mágica para trás pela segunda vez, pensou enquanto guardava o disco, agora completo.
Era hora de deixar Hogsmeade por um tempo para se preparar para a próxima fase do dia. Ele se levantou da posição agachada e estava prestes a andar quando sentiu um zumbido vindo de um dos bolsos do peito. Pegou um espelho de bolso, e era o que Eve havia feito para ele. Olhou ao redor, vasculhando a rua em busca de olhos antes de entrar na loja mais próxima. Ei, aconteceu alguma coisa? Kim perguntou a Eve preocupada. Por que você não atende? Eve quase gritou para ele. Kim podia sentir o pânico e a ansiedade em sua voz. Era como uma represa transbordando. Estou tentando falar com você há séculos. Pensei que Voldemort tivesse te pegado, que você, ela soluçou, Amy morreu. Por que você não atende minhas ligações, seu idiota? Eve, me escute. Quero que você respire fundo, disse ele. Acalme-se. Curta sessões de oclumência para se livrar de todo esse medo. E respirações profundas. Sim, assim mesmo, muito bom. Kim puxou uma cadeira para dentro da loja e, embora não fosse a hora nem o lugar, sentou-se para ouvir. Infelizmente, é como você pensou. Estou em Hogsmeade agora. Saia daí. Felizmente tenho excelentes habilidades de furtividade e estou extremamente bem escondido, disse Kim. E por favor, não se preocupem, estou prestes a deixar Hogsmeade. Já fiz o que vim fazer aqui. Agora é hora de deixar as autoridades fazerem o trabalho delas, sorriu ele. Você promete? Ela perguntou com uma urgência que pedia que ele concordasse. Eu prometo, ele sorriu. Então, por que você estava tentando me contatar? Aconteceu alguma coisa? Eve desabou no sofá em que estava sentada e seus lindos olhos verdes escureceram. Estávamos almoçando quando a voz de Voldemort encheu o salão principal. Ele disse que deixaria todos os outros irem, contanto que ele levasse eu, mamãe e Harry. A respiração de Eve acelerou quando ela se levantou e começou a andar de um lado para o outro, desfocando o espelho. Kim endireitou-se no momento em que ouviu as palavras. Ninguém em sã consciência acreditaria nisso, não é? Mas ao ouvir as palavras, ele percebeu a pressão e o perigo que a mente humana e sua capacidade de tomar decisões poderiam ter. Todo mundo está cochichando e Eve mal estava no quadro, com a imagem se movendo por toda a sala. Hermione saiu se esgueirando sob a capa e ouviu todo mundo falando sobre isso em todos os lugares. Ninguém estava dizendo isso abertamente, mas todos estavam apontando para isso. Mas agora, alunos do 6º e 7º anos estão enchendo o salão principal, e acho que vão perguntar a Dumbledore. Para quê? Ela respirou fundo. Sentou-se e Kim finalmente pôde vê-la direito novamente. Está tudo bem. Nada do que você pensa vai acontecer, ele tentou acalmá-la. Dumbledore não vai deixar ninguém machucar vocês. Eu sei que agora é difícil, mas por favor, não deixem seus pensamentos irem nessa direção. Vou encontrar os Aurores e contar a eles o que descobri. Eles entrarão em contato com Dumbledore, e com o esforço conjunto, isso será resolvido até amanhã. Tudo vai dar certo, acredite. Eve enxugou as lágrimas que escorriam pelo rosto e esfregou os olhos enquanto assentia. Ela encarou Kim pelo espelho, e seu rosto assumiu uma expressão rígida, como se estivesse se preparando. O que foi? Ele perguntou. Preciso que você me diga onde fica a taça da Lufa-Lufa. Kim pescou confuso antes de franzir as sobrancelhas e perguntar, franzindo a testa. O que causou isso, se me permite perguntar? Você é o vigilante invisível, está sempre em perigo. Mesmo agora, está em Hogsmeade sozinho com os Comensais da Morte e Voldemort. E é o único que sabe onde está a Horcrux. Preciso saber onde ela está caso algo aconteça comigo, Kim assentiu. Kim, me desculpe. Não, você tem razão. Eu ser o único a saber a localização é um problema. Era um ponto legítimo no qual ele ainda não havia pensado, nem mesmo seu testamento, que deveria ser enviado automaticamente via Magifax para várias fontes após sua morte, mencionava a localização da Horcrux. Eu tenho a Horcrux comigo. Ela sempre está. Mas não se preocupe, vou deixá-la em um local seguro assim que sair daqui. Ela estará aqui? Ele contou a Eve a localização de um de seus esconderijos secretos, que continha um inventário de emergência caso ele precisasse de suprimentos. Obrigada, Eve apoiou a testa na palma da mão e continuou repetindo a mesma coisa. Após o término da ligação, que não saiu imediatamente da loja. Sentou-se na escuridão da loja e olhou para a rua iluminada. O plano era sair de Hogsmeade, entregar as informações aos Aurores e esperar que a luta recomeçasse e acabasse com tudo de uma vez por todas. Mas com o que ele acabou de ouvir, os planos tiveram que ser alterados. Isso é difícil, ele cuspiu. Ele guardou o espelho de Eve no bolso e tirou de Daphne. Segurou o espelho por um minuto, ponderando se deveria prosseguir com a compra, pois se o fizesse, o preço poderia ser um pouco alto demais para ele. Ele fechou os olhos e injetou magia no espelho. Ele brilhou com uma luz prateada, e a cada flash, Kim pensava se deveria cortar a transmissão e esquecer o assunto. Kim, Daphne atendeu a ligação. Ele respirou fundo em silêncio antes de dizer, quero que você faça uma coisa por mim. Quebra de cena. Ouvi dizer que você quer os Potters. Voldemort, que estivera pensando e trabalhando para quebrar as defesas de Hogwarts, abriu os olhos ao ouvir a voz sussurrada em seu ouvido. Ele nem olhou ao redor da sala e saiu, pois sentia traços de magia impregnados no som. Quem falava não estava em seu quarto. Que tal fazermos um acordo, você e eu, repetiu a voz. Voldemort caminhou pela prefeitura, ignorando seus comensais da morte e os gemidos patéticos dos reféns. Seus olhos se estreitaram para a parede e ele ergueu a mão para que uma pequena aranha voasse da parede até sua palma. Ele aproximou a palma da mão do rosto e, olhando mais de perto, a aranha não era uma aranha normal. Uma marionete? Pensou, observando a aranha feita de vários materiais como metal, madeira e borracha. Ele canalizou magia para a aranha e se deparou com os encantamentos nela contidos. Posso te dar o menino que sobreviveu, ouviu Voldemort novamente. Mas só ele, não a mãe e a filha. Voldemort não respondeu. Observou a magia na aranha marionete, que era a fonte do som que ouvia. Olhou ao redor da prefeitura e notou mais 6 aranhas no amplo salão. O som e a magia eram transmitidos entre as 7 aranhas, com a transmissão de voz alternando rapidamente entre elas.
Por quê? Voldemort refletiu. Por que tanta complexidade? Ele se aprofundou na magia e sentiu que as 7 aranhas estavam recebendo sinais de fora. Ele se moveu para fora com uma das aranhas na mão e com sua magia, percebeu que o sinal vinha novamente de múltiplas fontes por toda a vila. E novamente se propagava por toda a vila. Ah, é para que eu não descubra de onde vem a voz. Voldemort levantou os pés do chão e se ergueu no céu, voando alto o suficiente para ver toda a vila. Não consigo dizer de onde vem, seu palpite estava correto. O remetente estava tentando se esconder. Ele poderia encontrá-lo, mas levaria tempo. Voldemort colocou a aranha fantoche em seu ombro e falou, estou ouvindo. A resposta veio depois de alguns segundos. Posso te dar o menino que sobreviveu, mas só ele. Em troca você libera os reféns, metade agora e metade depois que o serviço estiver concluído. Por que eu acreditaria em qualquer coisa que você diz? E se isso for só uma estratégia para me enganar e me fazer abrir mão de metade da minha influência? Por que eu deveria confiar em alguém que não conheço? Voldemort olhou ao redor da mensagem, tentando ativamente localizar quem estava falando. Alguém que não consegue nem demonstrar a etiqueta básica ficando na minha frente enquanto fala. Você pode acreditar em mim porque eu posso te colocar cara a cara com Harry Potter, com Dumbledore interferindo. Isso parece improvável. Ele já poderia ter feito isso se fosse possível. Posso transformar isso de improvável em muito provável. A Voldemort tentou prolongar a conversa para ver se conseguia localizar a área geral. E quem você pensa que é para pensar que pode roubar Harry Potter debaixo dos olhos de Dumbledore? Eu sou o Vigilante Invisível. Voldemort parou de procurar e fixou o olhar ao longe, concentrando-se mais na audição do que na visão. O Vigilante Invisível. Se alguém lhe perguntasse quem havia sido seu pior obstáculo desde seu recente retorno, ele sem dúvida apontaria para o Vigilante Invisível. O homem desconhecido havia frustrado vários de seus planos que teriam sido cruciais para dominar o país. Por que logo você me ajudaria? Perguntou Voldemort. Eu desprezo você e tudo relacionado a você. Se eu pudesse, já teria te matado. Agora, você tem toda a Hogsmeade com você. E se eu puder entregar uma para a segurança de muitos, é lógico. Eu te entrego Harry Potter e você liberta os reféns, da forma mais direta possível. Voldemort não respondeu imediatamente. Deixou a oferta pairar em sua mente, mergulhando em seus pensamentos e raciocínios, sua mente medindo as palavras na balança de prós e contras, tentando ver se a oferta era atraente o suficiente para que ele abrisse mão de suas vantagens. Concordo, disse o Lorde das Trevas. A profecia era sobre ele e Harry Potter e previa o perigo à sua vida. Ele já havia perdido o corpo e fora forçado a vagar pelo plano por um longo e doloroso período. Não ia permitir que isso se repetisse, preferia que a ameaça da profecia fosse removida de sua cabeça. Deixarei metade ir agora e metade quando tiver Harry Potter em minhas mãos. Mas cuidado, o Vigilante Invisível me contrarie, e as vidas dessas pessoas estarão em suas mãos ensanguentadas. Se ele fosse traído, a terra seria irrigada com o sangue de seus habitantes. Deixe metade deles ir, disse a voz. Entrarei em contato quando estiver pronto para fazer a troca. Vou lhe dizer o lugar. Voldemort queria impor um prazo, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a aranha marionete pulou de seu ombro e caiu em queda livre no chão. Era evidente que as negociações estavam encerradas. Se fosse em qualquer outro momento, ele não teria aceitado tamanha insolência e castigado a outra parte, mas o preço era tentador desta vez. Este poderia ser o primeiro passo que lhe faltava, o primeiro passo para sua glória eterna. Ele voou pela prefeitura e no momento em que cruzou a porta, foi abordado por Hookud e antes que o ex-nominável pudesse dizer uma palavra, Voldemort falou. Separem a mulher e as crianças dos homens e deixem os homens irem. Ir? Sim, deixe-os ir. Eu vou abrir a enfermaria. Ele estalou os dedos, e as aranhas fantoches na prefeitura soltaram faíscas. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 416. Dentro do centro de comando no Marco Zero, fora de Hogsmeade. Os superiores do DMLS reuniram em volta de uma mesa com uma representação holográfica tridimensional de Hogsmeade flutuando no centro. Qual é o progresso do lado indizível? Perguntou Scringeour, que havia chegado justamente para a reunião. Houve algum progresso na ala, respondeu Kingsley. Disseram-me que podem nos levar para dentro amanhã ou depois, mas é só isso. Não houve nenhum progresso na desativação do flu ou do componente espacial da ala. Mesmo que os inomináveis nos levem para dentro, a ala permanecerá de pé, com todas as suas outras funcionalidades. O rosto de Scringeour se contorceu antes de dizer, o que significa que não há como evacuar as pessoas de dentro de Hogwarts, estalou a língua. Olhou para Robards. Pressione os inomináveis, eu queria que estivéssemos lá ontem. Conseguimos uma estimativa de quantos comensais da morte estão lá dentro? Kingsley respondeu à pergunta. Do Esquadrão de Reconhecimento Aéreo, avistamos algo entre 250 e 300 comensais da morte. Isso é mais do que eu pensava, Scringeour franziu a testa. Mesmo com toda a limpeza, e ele havia veneno em sua voz, capturou tantos deles? Se a estimativa estivesse correta, cada auror e mago de ataque teria que enfrentar pelo menos 2 comensais da morte, o que não era ruim, dado o treinamento que eles tinham. Mas ele ainda não estava muito satisfeito com os números. A inteligência acredita que os novelus-acionitas que foram punidos há alguns anos foram recrutados para os comensais da morte. Eles receberam varinhas que os novelus-acionitas acusados estavam proibidos de empunhar. Kingsley forneceu informações antes de perguntar a Scringeour. E quanto à tripulação dos vigilantes invisíveis, senhor? Eles vão se juntar a nós? Precisamos dos homens. Sirius e Varlum se juntarão a vocês, mas os juniores não. Scringeour não confiava nos juniores que acabaram matando inocentes acidentalmente para se manterem em situações estressantes, e recusou o pedido para trocá-los pelos juniores que operavam no quartel-general. Portanto, vocês só receberão esses 2.
Comecei a enviar convocações para os membros aposentados das forças de reserva. O Mauror Júnior empurrou a aba da tenda e deslizou para dentro dela, empurrando o cascalho no chão. Suas palavras morreram na garganta quando viu alguns pares de olhos muito proeminentes a observando, mas então pareceu se lembrar por que havia invadido a sala de comando tão rudemente. Apresentando-se, senhores. Um grande número de homens está vindo em nossa direção, vindos de dentro de Hogsmeade, exclamou. Todos dentro da tenda se levantaram. Comensais da morte? Perguntou Robards. Não, senhor, disse Auror Júnior. Ela parecia confusa. Os homens são moradores de Hogsmeade. Alguns comensais da morte os acompanham. Robards virou-se para Kingsley e ordenou. Reúnam todos. Quero que estejamos prontos para qualquer situação. Ele se virou para Scringeor. Saiam imediatamente. Quero ver o que é isso, disse Scringeor. Você está indo embora agora mesmo. Não discuta comigo, senhor. Nós o chamaremos para o combate se precisarmos. Não posso correr o risco de o chefe do DMLE morrer sob minha supervisão. Agora vá. Os aurores se retiraram, deixando Scringeor sozinho lá dentro. Lá fora, os aurores e o DMLE estavam do lado de fora da ala, prontos para o pior. Lentamente as pessoas se aglomeravam nas ruas vazias dentro da ala, enquanto um grande grupo de homens se dirigia aos limites da ala. Pare, anunciou Kingsley com a varinha na garganta. Os homens de Hogsmeade não pararam, nem os comensais da morte que os acompanhavam. Os homens ouviram Kingsley, e muitos deles começaram a entrar em pânico e chorar. Alguns até tentaram parar, mas uma magia de luz dos comensais da morte os forçou a continuar. Era como se pastores guiassem as ovelhas. Diga seu propósito. Kingsley falou novamente. Em resposta, um tiro mágico disparado das profundezas da vila voou sobre os prédios e seguiu o curso de um projétil, formando um amplo arco no céu até atingir a barreira, transformando a barreira prateada em ouro. Os aurores e os magos de ataque prepararam suas varinhas em sinal de cautela. Um dos comensais da morte agarrou um velho pelo braço na frente e o arrastou para a frente. Pare. Não. Por favor, me leve, gritou um homem mais jovem que parecia ser o filho do velho. O comensal da morte ignorou os gritos e levou o velho choramingando para perto da divisa antes de empurrá-lo. Todos prenderam a respiração na expectativa de que algo horrível acontecesse, mas nada aconteceu. O velho simplesmente atravessou a barreira dourada e caiu no chão por causa do empurrão. Kingsley correu e se ajoelhou ao lado do velho. Ajudou a se levantar e perguntou, o senhor está bem? Sim, conseguiu dizer o velho entre sua respiração irregular. Mandem todos passar, ordenou o comensal da morte que liderava, e os demais comensais começaram a empurrar os reféns para a frente. E depois de ver o velho atravessar a barreira ileso, a resistência diminuiu consideravelmente. Alguns homens correram por ela e choraram de alegria ao passarem ilesos. Quando todos os homens passaram em segurança, Kingsley chamou os comensais da morte. O que é isso? Perguntou. Os comensais da morte se afastaram sem responder a Kingsley, mesmo quando ele os chamou repetidamente. Kingsley viu um de seus juniores se aproximar do grupo de homens. Afastem-se, gritou. Ninguém vai chegar perto deles, apontou a varinha para os homens de Hogsmeade, fazendo-se cobrirem e se amontoarem. Examinar bem para ver se há algo de errado com eles, dirigiu-se aos assustados. Isto é para sua própria segurança. Se o Lorde das Trevas fez algo com vocês, nós cuidaremos disso para vocês. Fiquem tranquilos, não temos a menor intenção de machucá-los. Ele olhou para Kingsley e gesticulou para que o seguisse. Ambos retornaram à tenda e descobriram que Scringeor ainda estava lá dentro. Senhor, eu pedi explicitamente que voltasse para Whitehall. Por que ainda está aqui? Perguntou Robards com uma expressão de desaprovação. Eu posso me proteger, Robards. Não se esqueça de que, mesmo sendo chefe do DMLE, ainda estou alistado como auror da ativa. Não importa. Por que os comensais da morte deixaram os reféns irem? Eles não disseram, suspirou Robards. Estamos verificando se eles os capturaram de alguma forma. Isso é algo fora do comum. Precisamos descobrir por que os deixaram ir. Scringeor franziu a testa. Não precisam se preocupar com isso. Os três aurores ficaram imóveis por uma fração de segundo ao ouvir a voz distorcida que todos já haviam ouvido em algum momento e com a qual estavam familiarizados. Quando a fração de segundo de silêncio se acalmou, seus instintos aguçados assumiram o controle, e eles brandiram suas varinhas em direção à fonte. Sentado em uma cadeira no canto estava o vigilante invisível, vestido com seu traje habitual, com os pés cruzados e as mãos apoiadas nos joelhos. Vocês deveriam se concentrar em como entrar em Hogsmeade. Avada Kedavra, não houve hesitação no canto ou nas ações de Scringeor enquanto ele liberava uma maldição da morte. O jato verde de magia atingiu o vigilante invisível bem na máscara, mas em vez de ser absorvido pelo corpo, atravessou a máscara deixando um buraco. Você tem sorte de eu estar aqui para conversar, disse a figura mascarada. Era como se o corpo fosse feito da névoa e a forma tivesse sido perturbada pelo feitiço. A névoa se recompôs para consertar o buraco no rosto, devolvendo a figura ao seu estado original. Eu tenho um jeito de levar todos vocês para dentro de Hogsmeade e posso fornecer informações confiáveis sobre o posicionamento dos comensais da morte. Por que eu acreditaria em você? Scringeor cuspiu. Nenhum dos aurores baixou as proteções. Você acabou de fazer aurores matarem pessoas inocentes. Você merece ter sua alma sugada por dementadores. Se eu ao menos pudesse encontrar um que fizesse isso. Kim, sentado em uma rocha a uma certa distância da tenda dos aurores, piscou os olhos confuso. Ele mandando aurores matarem inocentes. O que foi aquilo? Desculpem-me, mas sinto que estou perdendo alguma coisa, disse ele, e sua ilusão na tenda se repetiu. Eu não fiz aurores matarem inocentes.
Por que eu perderia meu tempo fazendo essas coisas? Você fez meus homens matarem 7 pessoas no VIP Resort. Robards franziu a testa. Não ouvi falar de nenhum resort VIP. Kim franziu a testa. Resorts VIP, 7 inocentes, aurores. A partir dessas informações, muitos cenários foram construídos em sua mente até que ele chegou ao que fazia mais sentido. Tem certeza de que não era um comensal da morte fingindo ser eu? Não tenho interesse em matar inocentes. E se eles fossem filhos de comensais da morte? Inocente até que se prove o contrário. Quando esses supostos assassinatos aconteceram? Hoje, respondeu Robards. Isso não faz sentido. Por que eu perderia meu tempo com crianças quando Voldemort tomou Hogsmeade e está planejando um cerco a Hogwarts? Tomar como reféns os filhos dos comensais da morte? Mais uma vez, isso não faz sentido. Você acha que o Lorde das Trevas pararia por causa de crianças? Ele colocaria seus próprios homens sob o comando do Imperador se eles fossem um pequeno incômodo. Eu ainda acredito que você fez isso, disse Scrimgeour, irritado. Não importa no que você acredita. Que ilusão levantou-se da cadeira, e os aurores reafirmaram seu objetivo. O que importa agora é se vocês querem entrar em Hogwarts ou não. Ele apontou para a mesa onde estavam 2 discos. Um deles tem uma descrição detalhada das rotinas e patrulhas dos comensais da morte, tudo o que vocês precisam para elaborar um plano de ataque. O outro é a localização de uma saída aberta do labirinto, conectada a uma porta dentro de Hogsmeade. De onde ele estava olhando, a primeira parte surpreendeu os 3 aurores, mas a segunda parte os deixou perplexos. Eles ficaram tão chocados que Kim teve certeza de que se estivesse ali na tenda, teria derrotado os 3 com um único feitiço. Cabe a você decidir se quer usar essa informação e fazer algo de bom, ou se quer ignorá-la e continuar arriscando a vida das mulheres e crianças. O que Voldemort fez ao libertar apenas os homens o irritou muito. Se eu não encontrar todos vocês aí dentro, irei atrás de cada um de vocês e aleijarei seus corpos inteiros. Vocês foram avisados. Que ilusão desapareceu da tenda e acima no teto da tenda, um olho artificial, espiando por um buraco, voou para longe. Ele adoraria continuar observando os aurores, mas precisava se mudar e prosseguir para a próxima etapa do processo. E deixar o olho exposto sem ele por perto colocaria sua identidade em risco. Senhor, o que devemos fazer? Kingsley, o membro de menor patente na tenda, quebrou o silêncio. Scrimgeour e Robards olharam para os 2 discos pretos na mesa. Confirme a informação que ele nos deu, ordenou Scrimgeour. Se for verdade, olhou para Robards, prossigam para se infiltrar em Hogsmeade. Capítulo 417. Os pés de Kim tocaram a estrada. Ele viu a dolorosamente familiar rua principal de Hogsmeade, fachadas escuras de lojas, o contorno de montanhas negras além da vila e a curva na estrada à frente que levava a Hogwarts. Ele não fez essa curva e, em vez disso, tomou o caminho oposto e seguiu para a periferia da cidade. Parando em frente a um prédio escuro e sombrio na cidade predominantemente animada, ele passou a mão, e ouviu-se um rangido de ferrolhos atrás da porta. A porta escura se abriu para a rua estreita, e ele atravessou depois de examiná-la uma vez. Ele viu, à luz trêmula de uma única vela, o bar sujo e coberto de serragem da pousada Cabeça de Javali. Caminhou para trás do balcão e atravessou uma segunda porta que levava a uma escada de madeira frágil, que ele subiu depois de olhar para todos os outros lugares. A escada dava para uma sala de estar com um carpete poído e uma pequena lareira, acima da qual pendia uma única e grande pintura a óleo de uma garota loira que olhava para o ambiente com uma espécie de doçura vaga. O barmendono do Cabeça de Javali não estava mais lá. Aberforth e Dumbledore fizeram um ótimo trabalho em se distanciar do nome Dumbledore. Ele fora liberado para sair com outros homens sem que Voldemort o impedisse de manter vantagem contra o irmão mais velho, Alvo. Foi uma sorte. Ele não queria que Aberforth se tornasse a fraqueza de Alvo. Os olhos de Kim se voltaram para o quadro da garota sobre a lareira. Era o único quadro no quarto. Não havia fotografia de Alvo Dumbledore nem de qualquer outra pessoa. Era a irmã, a caçula dos 3 irmãos Dumbledore, Ariana Dumbledore. Atacada aos 6 anos de idade, atacada por 3 garotos trouxas, eles a tinham visto fazendo mágica, espiando pela cerca viva do Jardim dos Fundos. Ela era uma criança, não conseguia controlar. Nenhuma criança mágica consegue naquela idade, exceto se fossem como Kim, que buscava magia e tentava ativamente recuperá-la. O que os meninos viram os assustou. Eles forçaram a passagem pela cerca viva, e quando ela não conseguiu mostrar o truque, eles se empolgaram um pouco tentando impedir a pequena aberração de fazê-lo. O que as crianças fizeram a destruiu. Ela nunca mais foi a mesma. Ela não usava magia, mas não conseguia se livrar dela. Ela se voltava para dentro e a deixava louca, explodia para fora dela quando ela não conseguia controlá-la. E às vezes ela era estranha e perigosa. Mas principalmente ela era doce, assustada e inofensiva. Kim se lembrava de como Ariana e sua história eram descritas. Tudo podia ser resumido em uma única palavra: obscurial. Um obscurus era a manifestação da energia reprimida de uma jovem criança mágica, conhecida como obscurial, descrito como uma força sombria e parasitária. Um obscurus era criado quando a criança bruxa em questão tentava conscientemente reprimir suas habilidades mágicas ou era forçada a fazê-lo por meio de abuso físico ou psicológico. Essa energia podia se manifestar como uma entidade separada que irrompia em fúria violenta e destrutiva. Ariana certa vez perdeu o controle de sua magia e acabou matando a mãe em uma fúria obscurial. Então a pobre garotinha morreu em uma batalha 3 entre seus irmãos e Grindelwald. "Me deixe entrar, por favor", disse ele à garota no retrato. A garota, porém, não se mexeu, apenas o encarou com olhos curiosos. Ele tentou novamente: "Quero entrar em Hogwarts."
Posso passar? Ele havia testado todos os caminhos secretos que sabia que poderiam levar a Hogwarts, mas a defesa total havia bloqueado tudo. O caminho no cabeça de javali era o único que ele sabia que funcionaria. Ariana Retrato novamente não se moveu. Continuou a encará-lo como uma criança curiosa, como se ele fosse uma aberração que ela tivesse encontrado pela primeira vez. Ele olhou para baixo e, embora suas roupas fossem incomuns, pelo menos não estava usando a máscara na presença dele. Tinha certeza de que ela não o teria olhado se ele tivesse usado a voz de vigilante invisível. Eu pedir não vai adiantar, né? Suspirou ele. Que abriu a aba de um dos bolsos e convocou um dos objetos que estavam lá dentro para a palma da mão. Era um retrato emoldurado do tamanho da palma da mão. Ele o expandiu de volta ao tamanho original e o pendurou ao lado do retrato de Ariana, enquanto ela o observava com um olhar curioso. Em comparação com a moldura mais simples do retrato de Ariana, o que Kim havia pendurado era extravagante, dourado com um desenho intrincado. Ei, acorde. Tem um trabalho para você. Kim bateu na porta do retrato escuro como breu. E a pintura escura como breu se transformou na imagem de Merlin sentado em um quarto luxuoso, vestido com roupas confortáveis. O retrato havia mudado bastante desde que Kim conhecera Merlin, e cada vez que ele ia vê-lo, ele mudava um pouquinho. Retratos mágicos não deveriam mudar assim, mas o mestre da magia havia encantado seu retrato post-mortem para que fosse especial como ele. Ah, que surpresa! Os olhos de Merlin brilharam de interesse. Acontecia sempre que Kim interagia com ele. O retrato não lidava bem com o tédio e parecia estar sempre querendo fazer alguma coisa. O que a grande criança prodígio quer desse velho? Não comece agora, suspirou Kim. Ele ergueu a mão novamente para lançar magia, e Merlin virou a cabeça para olhar para a esquerda, em direção ao retrato de Ariana. Kim tinha acabado de conectar os dois retratos, permitindo que Merlin saísse do seu e entrasse nela. Foi fácil com os encantamentos colocados pelo verdadeiro Merlin em seu retrato. Quem é a garota? Ariana Dumbledore. Dumbledore? Ela é parente do diretor? Irmã mais nova. O que você quer com o retrato da irmã mais nova dele? O retrato dela é especial, você consegue perceber, certo? Sim, eu consigo sentir. Merlin se levantou da mesa, foi até a beira do próprio corpo e desapareceu. Kim desviou o olhar para Ariana, e Merlin a encarou da beirada. A mocinha deu um passo para trás, agindo com cautela pela primeira vez. O que há de especial nisso? Tem alguma coisa. O retrato dela é uma entrada para Hogwarts. Ela não está abrindo caminho para mim. Eu não quero ser rude, então você pode convencê-la a abrir? Merlin juntou as mãos, tocando as palmas, e manteve o olhar em Ariana. Quando a separou, havia um gralha azul charmoso e fofo pousado em sua palma. O pássaro pareceu funcionar, pois Ariana esqueceu a cautela e correu até Merlin, que lhe entregou o pássaro. Por que você não usa uma das outras entradas? Disse Merlin, observando Ariana com um sorriso gentil. Voldemort tomou conta de Hogsmeade. Dumbledore ativou a defesa de Hogwarts, e isso bloqueou todos os caminhos que eu conhecia. Ela é a única que pode me deixar entrar, então, por favor, e rápido. Merlin olhou para Kim, e Ariana escapou de sua atenção assim que as palavras saíram da boca de Kim. Conte-me mais sobre isso, disse Merlin, aproximando-se de Kim. Não podemos fazer isso mais tarde, quando eu tiver tempo. Se você não perceber, estou atolado. Merlin continuou a olhar para Kim. Kim suspirou e levou 1 minuto para explicar a situação a Merlin, e depois levou mais 3 para responder a sua pergunta. Agora, você pode fazer com que ela abra o caminho? Perguntou Kim. Merlin sorriu e encarou Ariana. Começou a sussurrar para a garota, e ela olhou para Kim algumas vezes. Kim não conseguia entender do que estavam falando, então apenas sorriu e acenou. Depois de alguns minutos, Ariana assentiu, sorriu e se afastou, não como as pessoas em retratos costumam fazer, saindo pelas laterais de suas molduras, mas seguindo o que parecia ser um longo túnel pintado atrás dela. Eles observaram sua figura esguia recuando até que finalmente ela foi engolida pela escuridão. Posso andar pelo castelo? Perguntou Merlin enquanto esperavam. Claro, não me importo. Mas vou tirar o seu retrato daqui, caso Voldemort destrua a vila. Voltarei para buscá-lo quando tudo isso acabar. Até lá, você ficará dentro de Hogwarts. Por mim, tudo bem. Um pequeno ponto branco reaparecera no fim do túnel pintado, e agora Ariana caminhava de volta para eles, ficando cada vez maior à medida que se aproximava. Mas havia outra pessoa com ela agora, alguém mais alto do que ela, segurando sua mão, parecendo confuso. Seu cabelo era do loiro que ele amava, e seus olhos azuis eram de um azul elétrico que ele já havia observado inúmeras vezes. As duas figuras cresceram cada vez mais, até que apenas suas cabeças e ombros preencheram o retrato. Então tudo se abriu na parede como uma pequena porta, e a entrada para um túnel de verdade foi revelada. E por ele, impecavelmente vestida mesmo na situação atual, escalou Daphne Greengrass, que pulou da lareira e abraçou Kim assim que o alcançou. Merlin retornou ao seu corpo e assobiou. Kim o encarou, e o velho mago riu baixinho antes de desaparecer. E aí, como vai? Kim voltou sua atenção para Daphne. Espero que não estejam dando trabalho para a Sonserina. Daphne balançou a cabeça em seu abraço. Não sei, não tenho saído muito. Tracy e eu ficamos com Astoria e Luna na sala de auxílio-doença. A segurança da sala de auxílio-doença havia sido reforçada por Kim antes de sua partida. Tinha sido boa quando ele estava em Hogwarts, porque ele era o sistema de segurança, mas com sua saída, tornou-se um lugar mais seguro caso Astoria e Luna precisassem. Era a segunda maior, atrás apenas da sala precisa e talvez da sala do diretor. Obrigado por cuidar da Luna, disse ele. Astoria teria feito isso de qualquer jeito. Ela e Luna se tornaram melhores amigas. O abraço terminou e Kim olhou para a namorada. Eu errei, suspirou. Eu deveria ter feito isso muito antes e levado todos vocês para longe daqui para casa. Mas eu... Suspirou novamente. Ele havia dado a partida no relógio quando se aproximou de Voldemort e dos Aurores.
Ele havia cometido um erro, com a mente ocupada por Voldemort, havia se esquecido de que podia deixá-lo sair por uma porta do labirinto. Então por que você quer entrar em Hogwarts? Perguntou Daphne com as sobrancelhas franzidas em confusão. Kim suspirou internamente ao ouvir a ausência de queixa na voz de Daphne. Ele teria preferido que ela estivesse brava com ele e demonstrasse alguma emoção acalorada. Mesmo sabendo que não era o caso, a falta de raiva dela às vezes dava a impressão de que ela estava acostumada a ser decepcionada por ele. Tenho uns assuntos a tratar com Dumbledore, disse Kim, sentindo-se amargurado ao dizer as palavras para mantê-la no escuro. Com a situação atual, acho que está na hora de falar com ele e ver o que ele está pensando. Kim subiu no túnel, estendeu a mão para Daphne e a ajudou a subir na lareira. Havia degraus de pedra lisa do outro lado. Parecia que a passagem estava ali há anos. Lâmpadas de latão pendiam das paredes, e o chão de terra estava gasto e liso. Enquanto caminhavam, suas sombras ondulavam como leques pela parede. Imagino que Era tenha lhe contado sobre a oferta de Voldemort, disse Daphne enquanto atravessavam o túnel. Os dedos de Kim se contraíram. Ele não demonstrou nenhum sinal externo contrário. Ela fez. É uma oferta impossível. Dumbledore não vai entregar os Potter para ele. Viraram uma esquina e à sua frente estava o fim do corredor. Mais um pequeno lance de escadas levava a uma porta igual àquela escondida atrás do retrato de Ariana. Daphne a empurrou e entrou, e Kim a seguiu até chegar a um cômodo que lembrava o quarto de Daphne em sua casa. Ver aquilo fez Kim se sentir pior, pois era claramente um sinal de que ela buscava conforto e segurança. Que tal você ficar aqui e chamar os outros também? Sugeriu Kim. A sala precisa era o lugar mais seguro de Hogwarts, e ele sabia exatamente o que perguntar para torná-la a mais segura possível. Daphne balançou a cabeça. É melhor eu ficar dentro do escritório. Será melhor se ficarmos em um lugar onde possamos ser encontrados. Ela tirou um pano cuidadosamente dobrado de suas vestes e o colocou na palma da mão de Kim. Eu não preciso disso, Kim tentou devolvê-lo. Não, use, disse ela. Você não pode ser visto em Hogwarts. É melhor prevenir do que remediar, e empurrou-o de volta para as mãos de Kim. Ela foi na ponta dos pés para beijá-lo antes de dizer, feche a sala antes de sair. Kim observou-a sair da sala precisa. Então, olhou para o reconhecimento em sua mão. Precisava dele? Sim, facilitava muito seu trabalho. Iria pedi-lo a Daphne se ela não tivesse dado por conta própria? Não, preferia que ela o guardasse. Ele se sentia uma merda. Capítulo 418. Harry estava sozinho no quarto, encarando o teto com um olhar vago. Não havia energia em seu corpo. Ele não queria falar, se mover ou sequer piscar. Encarar a parede com a mente fechada era a melhor sensação quando ele sabia que havia um grupo de pessoas, seus colegas de classe, até mesmo alguns de seus amigos, que queriam entregá-lo a Voldemort para que ficassem em paz. Em uma situação como essa, interromper seus pensamentos era o melhor alívio que ele conseguia reunir. Ele suspirou. Foram necessárias algumas palavras ásperas e acaloradas para a mãe e os amigos para que o deixassem em paz. Foi preciso um tom nada lisonjeiro para que lhe dessem um pouco de espaço. Àquela altura, ele normalmente estaria se sentindo péssimo com isso, mas, naquele momento, sua mente não se dava ao trabalho de ir nessa direção. Harry fechou os olhos, esperando que o sono o dominasse. Infelizmente, no momento em que fechou os olhos, o quarto vazio ficou barulhento demais, o tic-tac dos relógios, o pingar da água da torneira, o toque suave do sino do outro quarto, parecia que Sonorus havia sido lançado sobre tudo. Ele apertou os olhos enquanto apertava um travesseiro sobre os ouvidos, e isso realmente funcionou, pois os sons se aquietaram. Até que ouviu uma batida na porta. Ele ignorou. Bater significava que eles não tinham acesso para entrar no quarto, e portanto não tinham acesso a ele. Mas então as batidas mudaram. As batidas simples na porta ficaram mais rápidas e altas até que quem quer que fosse começou a tocar uma batida ritmada na porta. Nem ele conseguiu ignorar isso. Harry, meio furioso, meio perplexo, levantou-se da cama e foi até a porta da suíte. Que diabos você pensa que está fazendo? Empurrou a porta com força, mas, ao contrário de sua expectativa de que a porta atingisse a pessoa rude, a porta se abriu completamente nas dobradiças. Você não estava abrindo a porta. Kim sorriu ao responder ao perplexo Harry e observou a raiva se dissipar ao vê-lo. Ele usará o reconhecimento para encontrar Harry em Hogwarts e, para sua sorte, o menino que sobreviveu estava sozinho na suíte dos professores de Lilian Potter. Graças ao reconhecimento, ele tinha a senha para o retrato que guardava a sala e planejava usar a forma de Hermione para enganar o retrato, caso ele decidisse alertar Dumbledore sobre sua entrada. Mas antes mesmo de chegar à frente do retrato, ele sentiu uma proteção adicional paralela à porta. Não fazia parte do layout original e foi colocada externamente depois. Olá, Harry. Kim abriu um sorriso. Sei que está difícil agora, considerando o que está acontecendo, mas espero que você esteja bem. Você, o que está fazendo aqui? Perguntou Harry, ainda se recuperando do choque de vê-lo. Eu vim aqui para visitá-lo, é claro. Você não vai me convidar para entrar? Perguntou Kim. Como você conseguiu entrar em Hogwarts? Suspeita e cautela surgiram no rosto de Harry. Responderei a todas as suas perguntas, mas vamos nos sentar antes de conversar. Tenho estado ocupado desde manhã e não tive a chance de me sentar e descansar direito, disse Kim, o mais casualmente possível. Posso? Perguntou. Precisava da permissão. Harry olhou para Kim com um olhar inquisitivo, mas depois de um momento, Harry deu um passo para o lado. Kim sorriu e cruzou a soleira sem hesitar. A proteção adicional servia para alertar o conjurador sobre uma entrada não autorizada na sala. Qualquer pessoa que não estivesse conectada à proteção não poderia entrar sem acioná-la.
No entanto, havia uma maneira fácil de resolver o problema, ser convidado ou obter permissão para entrar. E como a intenção era uma parte importante da magia, Harry se afastar era toda a permissão de que precisava. Ele entrou, e a porta do retrato se fechou atrás dele. Ele havia se confundido com o feitiço para poder conversar com Harry sem se preocupar em se entregar ao conjurador, que ele presumiu ser Dumbledore. Quem seguiu Harry até a sala de estar com uma estética caseira e sentou-se em cadeiras opostas. Ele desabotoou o botão do terno ao se sentar. Transformar seu traje no ir do modo de combate em um traje era para deixar Harry confortável. Agora me responda, como você entrou em Hogwarts? Perguntou Harry. Não me ofereceram nada para beber. Não? Harry franziu a testa enquanto quem falava mais, então parou. Não importa. Quanto a responder às suas perguntas, eu tenho meus métodos. Se você está preocupado com os comensais da morte usando, não se preocupe, eles nem sabem que existe. Aberforth Dumbledore já havia saído de Hogsmeade e estava sob os cuidados do DMLE. Vamos falar de você, Harry. Vim aqui para ver como você está. Ouvi o que Voldemort exigiu. Como você está lidando com isso? Espero que não esteja deixando que isso afete sua saúde. Como você acha que eu estou falando? Disse Harry sarcasticamente. Não muito bem, pelo que vejo, disse Kim, despreocupado. Era essa a reação que ele esperava de alguém na situação de Harry. Por que você está aqui? Eu sou o vigilante invisível, Harry. Preciso estar presente quando os comensais da morte estiverem tentando fazer alguma coisa. Eu estava do lado de fora de Hogsmeade assim que soube do que tinha acontecido e tenho tentado entrar e melhorar essa bagunça desde então. Que espiou pela janela do quarto. Está terrível lá fora. Hogsmeade está infestada de comensais da morte. O DMLE não consegue entrar. Pessoas inocentes temem por suas vidas. Não verifiquei o que o resto do país está fazendo, mas acho que está um caos. Nem quero pensar em como o país está reagindo às notícias. A economia vai sofrer por um tempo depois disso. Ele sorriu. Eve teve que me ligar e perguntar onde eu guardava a Horcrux para que vocês pudessem destruí-la caso, sabe, eu morresse. A mudança na expressão de Harry revelou a Kim que ele não tinha sido informado sobre esse fato. Ela te perguntou isso? Ela precisava. Não tinha muita escolha, não é? Não podemos deixar o maníaco andar por aí para sempre. Ouvir isso de Kim fez Harry ficar em silêncio. A irritação e a raiva que estavam presentes antes ficaram em segundo plano. Foi por isso que Kim tocou no assunto. Ele precisava que Harry estivesse em um estado específico para que a conversa continuasse. Mas uma coisa boa aconteceu, continuou Kim. Metade dos reféns foi liberada sob custódia do Departamento de Educação de Hogwarts pouco antes de eu entrar furtivamente em Hogwarts. O quê? Harry pareceu profundamente surpreso com a notícia chocante. Por que Voldemort deixaria reféns escaparem? Ele está planejando alguma coisa. Ele deve ter feito alguma coisa com os reféns, ele se levantou. Deveríamos avisar o DMLE sobre isso. Voldemort libertou os reféns por minha causa, disse Kim. Harry, que já havia dado alguns passos em direção à porta, parou. Virou-se para ele e ainda parecia processar o que acabará de dizer. Kim continuou. Ele e eu fizemos um acordo, e libertar os reféns era ele cumprindo sua parte do acordo. Você fez o quê? A voz de Harry começou a se elevar. Você fez um acordo com ele? Como você, de todas as pessoas, pode achar que negociar com ele é aceitável? Ele vai voltar atrás em tudo que prometeu. Harry parou de falar enquanto encarava Kim. O quê? O que você prometeu a ele? Que olhou para Harry em silêncio. O silêncio pareceu dar a Harry a resposta. Ele proferiu. Você me prometeu? Não havia raiva em sua voz, em vez disso, havia uma estranha sensação de algo que não conseguia identificar. Havia choque, confusão, medo, ódio, mas tudo estava envolto em uma confusa sensação de resignação. Se eu o levar até você, ele vai deixar os moradores de Hogsmeade irem embora, disse Kim. Estou contando com ele para ir embora depois disso e espalhar a notícia pelo país para quem quiser ouvir. Posso imaginar o que aconteceria depois disso, mas pelo menos o dia de hoje vai acabar. Nós podemos. Kim parou quando viu que Harry não estava mais ouvindo. Ele se levantou da cadeira e seu traje mudou para o modo de combate do traje Noir. O acordo foi fechado. Voldemort já entregou metade do que prometeu. Então, se eu voltar atrás no acordo agora, ele vai matar o resto dos reféns, disse ele. Não quero que isso seja mais difícil do que já é. Kim sentiu a sensação de resignação ficar mais forte em Harry quando ele disse, não posso dizer adeus, ou mesmo vê-los, posso. Você quer se despedir? Isso só tornaria as coisas mais difíceis. Harry deu um sorriso amargo, e o ódio se inflamou um pouco, transparecendo através da resignação. Como você acha que Eve vai reagir quando descobrir que seu precioso namorado, havia veneno em sua voz, mandou seu irmão, seu gêmeo para a morte, que não demonstrou a emoção que Harry esperava, mas também não demonstrou a reação oposta ao revidar. Eu sou o maior erro que ela cometeu na vida. Não entendo por que ela ainda não me deixou. Sou problemático demais para um relacionamento. Depois disso vou perder a confiança dela, e bem, isso vai ser o fim de tudo. Isso responde à sua pergunta? Ele se afastou de Harry por um instante, pois sua oclumência parecia não estar funcionando por mais que tentasse contê-la. Vamos, leve sua varinha, estamos indo agora mesmo, disse ele. Você está me fazendo caminhar para a morte. O mínimo que você poderia fazer é me nocautear e não me fazer sofrer nos últimos momentos da minha vida. Que assentiu. Você tem razão, assentiu novamente. Kim se virou para Harry, levantou o braço e o nocauteou como desejava. Ele olhou para Harry e suspirou. A atitude de Harry não seria ideal para o que estava por vir. Se os planos estivessem indo conforme o planejado, ele precisava que Harry fosse um pouco mais resistente. Bem, não se eu tiver algo a dizer sobre isso, murmurou ele, levitando o garoto inconsciente do chão. Não se eu tiver algo a dizer sobre isso. E ele tinha muito a dizer sobre isso.
Sair de Hogwarts às escondidas foi tão fácil quanto entrar. Ele chegou ao 7º andar sem ser visto, cortesia da reconhecimento. A sala precisa foi criada para manter um caminho aberto para ele, pois precisava retornar a Hogwarts. Enquanto caminhava pelo túnel, ele estava de olho em Recon. Seus passos vacilaram e, por fim, diminuíram o passo para um passo de engatinhar quando viu o grupo formado por Era, Hermione e Rony se aproximando da sala. Ele se recompôs e acelerou o passo. Quando chegou ao cabeça de javali, seus pés pareciam chumbo e, por mais que tentasse, não conseguia tirar os olhos de Recon. Em tempo real, ele observou os 3 entrarem na suíte. Era e Rony se acomodaram na sala de estar, mas Hermione se adentrou na suíte, e o que se seguiu foi o que ele esperava. Ele entrou na velha estalagem enquanto observava os 3 pontos correndo. Ele fechou os olhos e com eles Recon. Não faça isso agora, disse a si mesmo. Você precisa fazer isso para acabar com tudo isso. Pela liberdade. Ele se recompôs e caminhou até a porta da frente. E foi por isso que doeu quando ele sentiu o espelho no bolso zumbir. Doeu mais quando ele sabia que não podia atender. Capítulo 419. Voldemort estava sozinho no terraço da prefeitura, observando Hogwarts. A barreira de defesa de Hogwarts impedia que ele visse Hogwarts em toda a sua glória, mas apesar disso, ele conseguia vê-la claramente, como se não houvesse barreira entre eles. Afinal, o castelo era o lugar que ele considerava seu lar, e seria seu símbolo de poder, seu trono, quando assumisse o poder sobre o país e tudo mais depois disso. Seus olhos se estreitaram um pouco enquanto uma cicatriz branca queimava lentamente como a chama de magnésio na barreira amarela. Ele estava perto de quebrar a barreira externa. Assim que ela fosse derrubada, ele e seus comensais da morte teriam acesso a Hogwarts. Ele tinha certeza de que haveria mais defesas, o velho Dumbledore não colocaria uma única camada, mas, contanto que conseguisse entrar, tudo poderia ser resolvido com muito mais facilidade. Ele olhou para o telhado em que estava e pensou nas pessoas lá dentro. Se lhe dessem o que lhe fora prometido, eles viveriam para ver o dia seguinte, mas se ele passasse pela ala de Hogwarts primeiro, eles estariam a caminho do sono eterno. Coisas lamentáveis, vão morrer esta noite e afinal ele tinha suprema confiança em sua habilidade. O rosto de Voldemort se enrugou de desgosto quando um objeto estranho entrou em sua percepção. Ele virou os olhos para a pequena aranha fantoche que rastejava no topo do telhado, vinda da beirada. Desde que a última pulara de seu ombro, nenhuma dessas coisas irritantes se aproximara dele, isso só podia significar que o vigilante invisível fora mais rápido. Então, como ele esperava, a voz distorcida soou em seus olhos. Eu tenho o que você precisa. Deixe as mulheres e as crianças irem. Não foi esse o acordo, vigilante. Foi você quem definiu as condições da nossa troca. Metade dos reféns antes de entregar Harry Potter e o restante depois que eu tiver. Cumpri minha parte do acordo e liberei metade. Agora me devolva Harry Potter, e eu retribuirei na mesma moeda. Não acredito que você vá continuar a negar o acordo. Preciso que você liberte o resto dos reféns para que eu lhe entregue Harry Potter. Eu também não confio em você. Como posso saber que você está com Harry Potter? Eu, sem sombra de dúvida, acredito que você não está com o garoto. Eu deveria matar todas as pessoas sob minha custódia agora mesmo. Bastaria uma palavra minha para que isso acontecesse. Tenho provas de que Harry Potter está comigo. Tenho certeza de que é algo que pode ser replicado. Voldemort se aproximou da aranha fantoche. As discussões acabaram. Agora é hora de você saber as consequências de me trair. Ele estava prestes a esmagar a aranha sob seus pés quando ouviu a voz do vigilante invisível novamente. 3 vassouras. Voldemort esperava mais, mas nada mais veio à tona. Então, a aranha explodiu em um pequeno rojão. 3 vassouras então. Quebra de cena. A entrada do 3 vassouras se abriu com o pesado portão de madeira voando para dentro da estalagem. Antes que a fumaça pudesse se dissipar, comensais da morte invadindo o local com suas varinhas em punho e prontas para lançar feitiços. Eles correram pela estalagem e limparam todos os cantos para verificar se havia algum ocupante. Está claro, meu senhor, disse um dos comensais da morte. Voldemort entrou no prédio e olhou ao redor da parte do bar da estalagem, que ele não visitava desde a época em que Dumbledore lhe recusará o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas. A sala havia mudado muito desde então. Perda de tempo, eu já devia ter matado os reféns, disse ele. Voldemort se virou e estava prestes a sair quando um de seus comensais da morte o chamou. Meu senhor, tem algo aqui. Entre a parte interna da seção de assentos, todas as mesas e cadeiras foram empurradas para o lado, criando um amplo círculo vazio. No meio desse círculo, flutuava uma varinha mágica brilhando em uma cor etérea vermelha e dourada. Voldemort percebeu que o brilho era puramente estético, mas parecia estar funcionando, pois, no momento em que pôs os olhos na varinha, percebeu o que realmente era. Ele entrou no círculo e envolveu a varinha com os dedos. Uau! Voldemort fechou os olhos. Não era diferente de nenhuma outra varinha que ele já tivera, exceto a sua. Ele nem sequer tinha a lealdade que ela lhe dava, mas apesar disso, pôde sentir instantaneamente a conexão entre ele e a varinha. A pena de fênix dentro da varinha lhe parecia tão familiar que por um segundo, até sua magia pensou que a varinha era dele. Mas não era sua varinha. Ah não, não era. Libertem os reféns, sussurrou a voz distorcida em seu ouvido. Voldemort encarou a varinha em sua mão. Não havia como reproduzir essa sensação. Mesmo que a fênix desse mais penas agora, elas não seriam as mesmas. Augusto, ele chamou. Sim, meu senhor, respondeu um dos seus mais astutos, confiáveis e, sem dúvida, mais habilidosos servos. Libertem o resto dos reféns. Meu senhor, acho que não deveríamos abrir mão de nossos.
Liberte os reféns, Augustus. Não vou me repetir. Se é isso que você deseja. Rookwood saiu do Três Vassouras para completar a ordem de Voldemort. Voldemort cerrou o punho em volta da varinha até que ela se partiu ao meio. Abriu a mão e deixou os pedaços caírem, mas eles se incineraram em cinzas no meio da queda, e as cinzas voaram para o ar antes que pudessem atingir o chão. Isso resolveu um problema. Sem seu gêmeo, sua varinha não o trairá mais. Quebra de cena. Em algum lugar do país, em um telhado, um grande grupo de aurores estava no telhado de um grande armazém. Ele não estava mentindo, disse Kingsley, olhando para o pequeno depósito na sala. Há uma saída para o labirinto, sim. A porta era vermelha brilhante e estava aberta. Olhando através dela, eles podiam ver o interior de uma casa. Robards franziu os lábios e franziu a testa profundamente. Eles agora tinham uma maneira de entrar em Hogsmeade pela qual poderiam enviar suas forças, ignorando diretamente a proteção lançada pelo Lorde das Trevas, mas essa grande dádiva foi concedida por um criminoso que usará imperdoáveis, fizera aurores matarem pessoas inocentes e matar uma criança na frente de um auror. Por um lado, Robards achava que o vigilante invisível poderia estar usando-os para seus próprios fins. Ele havia sido um ferrenho opositor dos Comensais da Morte e do Lorde das Trevas e poderia estar usando os aurores para reduzir o número de Comensais da Morte sem fazer nada. Mas se jogasse a moeda, uma parte de sua mente dizia que talvez o homem que havia matado no resort e alguém, provavelmente Comensais da Morte, estivesse tentando incriminá-lo. Mas sem provas, ele não sabia o que pensar, e com a situação atual, não tinha tempo para refletir sobre isso. Preparem as equipes, disse Robards. Vamos entrar. Precisamos resgatar os reféns restantes em segurança e derrotar os Comensais da Morte. Ele se virou para um dos membros da equipe de comunicação no terraço. Peça ao Auror Sênior Potter para dizer a Dumbledore para entrar em Hogsmeade. Precisamos da ajuda dele para lidar com o Lorde das Trevas. Meu Deus, espero que ele mate aquele maníaco psicótico. As equipes estão prontas, só precisamos repassar a tarefa a elas e deixar que planejem, disse Kingsley. Estamos prontos para partir depois disso. Espere a resposta de Dumbledore. Coordenaremos a infiltração com ele. Entendido. Estou voltando para Whitehall. Você está no comando, Kingsley. Ouviu-se um estrondo alto no telhado, seguido imediatamente por uma voz alta. Senhor, os outros reféns foram libertados, gritou o Auror Júnior que acabará de chegar. O que de novo? Segundo o relatório, todos os reféns em Hogsmeade haviam sido libertados. Todos foram encontrados, exceto as 3 pessoas que foram mortas e enforcadas. Todos os demais estavam presentes e fora de perigo. Ninguém mais havia sido ferido lá dentro, e não haviam sido amaldiçoados por algum feitiço obscuro oculto. Os Inomináveis estavam observando os reféns, caso os aurores tivessem deixado passar algo que não soubessem. O que devemos fazer agora, senhor? Perguntou Kingsley. Nada muda, respondeu Robards. Continuamos coordenando com Dumbledore, mas agora não há necessidade de ser uma operação cobiçada. Entramos com tudo e os eliminamos o mais rápido possível. Quebra de cena. Harry abriu os olhos de repente e se viu olhando para o céu, espiando por entre as copas das árvores ao seu redor. Sentou-se ereto e gemeu, pois seu peito doía com uma dor surda. Por que ele me bateu tanto? Pensou Harry enquanto esfregava a parte do peito onde havia sido atingido pelos feitiços de atordoamento. Olhou ao redor e se perguntou onde estaria. O sol estava prestes a se pôr, e o céu já havia tomado o tom azulado da noite. Levantou-se e limpou a poeira das roupas. Só ficar ali parado era desconfortável. Tudo estava quieto, quieto demais, não havia vento, então o ambiente não tinha o farfalhar das folhas. Até mesmo ele se mexendo produzia apenas um som abafado. Onde estava Kim? Ele tentou localizar seu sequestrador, mas o vigilante vestido de preto não estava à vista. Por que ele o deixaria ali? Tais pensamentos passaram por sua mente. Então, talvez eu possa ir. Um pensamento esperançoso surgiu em parte de sua mente, que então se tornou cada vez mais alto e soou plausível e possível. Mas então ele ouviu um farfalhar e se virou abruptamente, com o coração aos pulos. O farfalhar vinha de um arbusto sendo empurrado para o lado, e um olhar secou a esperança e o otimismo no poço do seu coração. Harry Potter. Voldemort entrou na clareira, vestido com as vestes escuras que pareciam ser suas únicas roupas, assim como as usava quando se encontraram no cemitério. Ele tinha as mãos cruzadas sobre a varinha à sua frente. Você está aqui. Eu pensei que não o encontraria aqui. Mas aqui está você. Finalmente disse ele em sua voz alta e clara, com os olhos fixos nas chamas que saltavam. Voldemort deu um passo à frente e Harry deu 2 para trás. Seus nervos se arrepiaram ao ouvir cada vez mais farfalhar. 2 figuras emergiram de trás de uma árvore próxima. Suas varinhas se acenderam, e Harry viu Bellatrix e Dololho observando com sorrisos nos rostos. Outros o seguiram, e logo ele foi cercado por Comensais da Morte mascarados e encapuzados, formando um perímetro vago ao redor da clareira. Todos os olhares estavam fixos nele. Ninguém falava. Harry, cujo coração agora batia forte contra as costelas, como se estivesse determinado a escapar do corpo que estava prestes a abandonar. Parece que eu não estava enganado. Voldemort deu um passo à frente. Naquele momento, ele sentiu que ninguém importava além de Voldemort. Eram só os dois, e a ausência da varinha perto do peito lhe dava uma sensação de enjoo. Harry Potter, disse ele baixinho. Sua voz parecia fazer parte do fogo que cuspia. O menino que sobreviveu. Nenhum dos Comensais da Morte se moveu. Eles estavam esperando. Tudo estava esperando. Voldemort ergueu a varinha. Sua cabeça ainda estava inclinada para o lado, como uma criança curiosa, imaginando o que aconteceria se ele prosseguisse. Harry olhou novamente para os olhos vermelhos e queria que aquilo acontecesse agora, rápido, enquanto ainda conseguia ficar de pé, antes que perdesse o controle, antes que demonstrasse medo. Ele viu a boca se mover em um flash de luz verde, e tudo desapareceu.
Capítulo 420. Meu senhor, era Bellatrix, e ela falava como se estivesse falando com uma amante, que observava a cena de cima, usando o olho artificial. Voldemort estava no meio, a poucos passos do corpo de Harry, com os comensais da morte parados na beira da clareira. A visão de Kim se concentrava exclusivamente no corpo que jazia no chão. Seu coração batia tão forte que ele temeu que o som revelasse sua posição a Voldemort. Estava feito, pensou ele. A Horcrux mais problemática de todas, a Horcrux mais problemática já criada, estava resolvida. Harry Potter, a Horcrux acidental do Lorde das Trevas Voldemort, estava resolvido, e isso também pelas mãos do próprio criador e dono. A ironia proporcionou aqui um momento de deleite e uma sensação de esperança de que a próxima parte do problema, aquela da qual sua vida pessoal dependia, também transcorreria tão bem quanto antes. Ele agarrou a pedra negra e fria com uma das mãos enquanto levantava a outra para tocar o alvo. Sua magia respondeu ao seu chamado seguindo seu desejo sincero, obedecendo à sua vontade, e fluiu em duas direções diferentes através de seus braços para as mãos. Um suspiro entrecortado escapou-lhe ao sentir a pedra da ressurreição ganhar vida em sua palma, o artefato magistralmente trabalhado. O único objeto que ele vira capaz de interagir com a entidade mística chamada alma. É melhor você não ter desistido, pensou, porque eu não desisti. Ele engasgou quando um desconforto sobrenatural tomou conta de seu corpo. A pedra da ressurreição estava em contato com sua alma, algo que não deveria ser tocado por nada nem ninguém além dele. Era como se alguém estivesse apertando seu coração na palma da mão. Continue, Kim disse a si mesmo, empurrando sua magia através da outra mão para tocar a outra alma que ainda estava presa ao corpo, mas apenas levemente. A magia fez contato, e sua visão foi inundada por uma luz branca e intensa, e ao mesmo tempo, ele perdeu a conexão com o olho artificial que observava a cena do assassinato de um adolescente. Era avassalador. Seus olhos não viam nada além de um branco ofuscante. Nenhum som chegava aos seus ouvidos, nem mesmo de dentro da sua cabeça. Ele não conseguia inspirar nem expirar. Não sentia nada, mas tudo ao mesmo tempo. No momento em que o nada avassalador passou, Kim se viu gritando a plenos pulmões. Ele parou imediatamente. Suas pernas cederam de repente, e ele cambaleou para trás até bater as costas numa parede. Kim olhou ao redor, com os olhos fascando diante da mudança repentina de cenário, e viu que estava parado em uma espécie de túnel. No momento em que percebeu isso, gritos de alegria ecoaram em seus ouvidos, e ele olhou para a esquerda e viu uma saída brilhante de onde vinha o barulho alto de pessoas, buzinas e tambores. Ele conhecia o lugar. O túnel de entrada do estádio de quadribol de Hogwarts se abria para o campo. Era por onde os times entravam em campo com toda a pompa. Ele já estivera lá algumas vezes para reconhecer, mas era diferente. Ele estava em meio a uma névoa brilhante, embora não fosse como a névoa que já havia visto antes. Seus arredores não estavam encobertos por um vapor turvo. Na verdade, o vapor turvo ainda não havia se formado no ambiente. O chão em que ele estava parecia branco, nem quente nem frio, mas simplesmente ali, algo plano e vazio sobre o qual se podia estar. Kim sabia que estava no lugar certo. Não era King's Crossing, mas era exatamente como havia sido retratado no original. Kim, é você? Chamou uma voz. Kim desviou o olhar do terreno bem cuidado lá fora e se virou para ver Harry Potter parado a poucos metros dele. Harry olhou ao redor do lugar tão confuso quanto estivera momentos antes, absorvendo tudo o que o ambiente lhe dava para tentar entendê-lo. O túnel? Onde fica isso, Kim? Por que o túnel está assim? Era você quem estava gritando agora há pouco? Harry olhou para si mesmo e engasgou ao perceber que estava nu. Suas mãos tinham acabado de ir para a virilha quando um hobby apareceu à sua frente. Ele as pegou e vestiu. O que está acontecendo? Harry perguntou a Kim, parecendo perplexo. Esta é a sala precisa? Que barulhos são esses? Você consegue ouvi-los? Kim também ouviu os ruídos. Ruídos estranhos de pancadas e gemidos vindos de algum lugar próximo na névoa. Harry se virou lentamente no mesmo lugar, e o ambiente ao redor pareceu se inventar diante de seus olhos. O outro lado do túnel formava o caminho para o camarim, no entanto, ao contrário da saída iluminada, o caminho para o camarim era escuro, mas, ao mesmo tempo, era uma escuridão reconfortante, com uma aura de paz emanando dela. Oh, que é isso? A voz de Harry fez Kim parar de encarar a escuridão. Ele avistou a coisa que estava fazendo os barulhos. Tinha a forma de uma criança pequena e nua, encolhida no chão, com a pele em carne viva e áspera com aparência esfolada, e jazia tremendo na lateral do túnel onde havia sido deixada, indesejada, escondida, lutando para respirar. Harry parecia estar com medo. Embora fosse pequeno, frágil e ferido, era evidente que ele não queria se aproximar. Mesmo assim, aproximou-se lentamente, pronto para pular para trás a qualquer momento. Logo chegou perto o suficiente para tocá-lo, mas sua mão não se moveu. Você provavelmente não deveria tocar nisso, disse Kim ao ver a expressão autodepreciativa no rosto de Harry. Harry recuou, mas seus olhos permaneceram fixos na criatura feia, parecida com um bebê. O que aconteceu? Perguntou Harry. Onde fica esse lugar? Eu deveria estar morto. Eu estou morto. Direto ao prato principal, hein? Kim sorriu. Essa é a questão, não é? Se quer minha opinião, eu diria que acho que não. Eles se entreolharam, Kim ainda sorrindo. Não, repetiu Harry. Definitivamente não. Mas, Harry levantou a mão instintivamente em direção à cicatriz em forma de raio. Ela não parecia estar lá. Mas eu deveria ter morrido. Eu não me defendi. Eu queria deixar que ele me matasse. Obrigada por isso. Teria sido um problema se ele tivesse usado algo diferente da maldição da morte. Você sabe por quê, não sabe? Eu deixei ele me matar, não deixei? Você fez. Continue. Então a parte da alma dele que estava em mim. Kim assentiu. Já foi? Ah, sim, com certeza. Ele lançou aquela maldição da morte e queimou a Horcrux na hora. Ótimo para todos os envolvidos, exceto Voldemort, é claro. É bem ruim para ele. E sua alma está intacta, completa e com ótima saúde. Mas então,
Mas se Voldemort usou a maldição da morte e ninguém morreu por mim desta vez, como posso estar vivo? Ah, ele tomou seu sangue e se condenou. Ele tomou seu sangue e reconstruiu seu corpo vivo com ele. Seu sangue está nas veias dele, Harry. A proteção da sua avó dentro de vocês dois. Ele o amarrou à vida enquanto ele vive. Eu vivo enquanto ele vive, mas eu pensei que fosse o contrário. Eu pensei que nós dois tínhamos que morrer? Ou é a mesma coisa? Harry claramente tinha sido informado da profecia, que então começou a explicar todo o discurso sobre a proteção da avó de Harry, a Horcrux acidental que era Harry, a conexão dupla deles e tudo que tornou possível que Harry não morresse nas mãos de Voldemort. Você sabia de tudo isso? Perguntou Harry. Pode-se dizer que sim. Pesquisei bastante sobre o assunto, e meus instintos sempre me indicaram que você ficaria bem. Kim o olhou de cima a baixo. Bem, pelo visto eu estava certo. É bom estar certo. Que lugar é esse? Perguntou Harry. Este lugar é o limbo, disse Kim. É o lugar entre a vida e a morte. Você não está morto, mas a maldição da morte ainda é uma magia que faz com que a alma seja ejetada do corpo. O vínculo da sua alma com o seu corpo foi rompido, trazendo-a para cá. Se este é o lugar entre a vida e a morte, como você está aqui? Naquele momento, Kim sentiu a pedra da ressurreição se materializar em sua mão. Ele ergueu a mão e mostrou a Harry o preto mais escuro naquele lugar branco e enevoado. A pedra da ressurreição, uma das grandes relíquias da morte, disse Kim. Ela permitiu que minha alma viesse aqui, suspirou. Você quer dizer a história dos 3 irmãos e da morte. É uma história baseada na realidade. Sua capa da invisibilidade, a varinha das varinhas de Dumbledore e minha pedra da ressurreição. Todos são artefatos magistralmente trabalhados, inigualáveis. Kim sorriu. Vamos voltar para casa, Harry. Todos devem estar doentes esperando por você. E foi aí que o problema chegou. Harry não parecia animado com a perspectiva de voltar. E se eu não quisesse voltar? Disse ele. Por que você iria querer isso? Mesmo que tenha desaparecido de dentro de mim, não importará para Voldemort. Ele continuará a me perseguir. Não quero viver com medo de um monstro imortal vindo atrás de mim. Não quero ter medo disso a cada segundo da minha vida. Ele não é imortal. Você e eu sabemos como ele pode ser derrotado. Sem a Horcrux em você, estamos um passo mais perto de matá-lo de vez. Não importa. Dumbledore diz que há 7 Horcruxes. Destruímos o diário e o anel, 3 se me incluir. Você tem outro, mas ainda restam 3, dos quais não sabemos nada. Acho que não sobreviverei até lá, então por que adiar o inevitável? Harry olhou para os 2 lados do túnel. Sinto que se eu sair, apontou para a saída, voltarei. Mas se eu voltar, apontou para o camarim, tudo isso acabará para sempre. Quem temia isso? Ele pressentira pela facilidade com que Harry o acompanhará, que poderia ser um problema trazê-lo de volta do limbo, que Harry poderia não escolher voltar para casa. Na luta para derrotar Voldemort, o retorno de Harry não era essencial, mas para Kim, o retorno de Harry significava tudo. Se o perdesse, tudo pelo que Kim havia lutado seria em vão. E quanto a todos que te amam, que se importam com você? E quanto a eles? Perguntou Kim. Você vai simplesmente abandoná-los? E quanto aos seus pais e a Era que se importam com você? E quanto a Hermione? Se você achou que nunca escaparia de Voldemort, por que continuou saindo com ela? Você deveria ter terminado com ela. Se que pudesse tê-lo forçado a viver, ele poderia ter feito isso. Ele estava pesquisando sobre isso, mas não tivera tempo suficiente para descobrir. Se não pudesse forçá-lo, ele iria para o outro lado. Goste ou não, você é o menino que sobreviveu. Se você morrer, Voldemort vai vencer em tudo. Pessoas do país inteiro estão se esforçando para não deixá-lo. Então, eu nunca serei livre? Eu sempre serei o menino que sobreviveu. Você estará livre quando Voldemort morrer. Se não houver um Lorde das Trevas, não haverá um menino que sobreviveu. Fechamos o ciclo novamente. Voldemort não vai morrer, e eu sempre estarei preso. Harry suspirou e começou a andar de costas em direção ao camarim. Diga adeus a todos, e sinto muito pelo que isso vai fazer com você e Eve. Por favor, cuidem de todos. Kim franziu os lábios. Ele mentiria se entendesse a origem do argumento de Harry. Sua situação era muito diferente de tudo que já havia vivenciado. Ele não sabia o que se passava na cabeça de Harry, mas estava claro que o garoto não tinha esperança. Então ele ia dar um pouco a ele. Voldemort pode morrer hoje. Eu posso matá-lo hoje. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.